Paulo Ricarte. 3 horas e 4 minutos, 3 horas e 4 minutos na Paraíba. Estamos no ar com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. A bola vai rolar, Copa do Nordeste, a partir das 3h30 da tarde. Tem Campinense em campo, encarando o Fluminense do Piauí. É a Raposa em busca, claro, da primeira vitória na competição regional em 2023. E para contar essa história, hoje a narração será dele, Mozaniel Bezerra, com Leonardo Alves nos comentários e Afonso Carlos nas reportagens. Claro, eu vou estar aqui dentro do Enquanto a Bola Não Rola e também dentro do Central da Bola. Hoje a partida é rapidinho, 3 horas e 30 minutos. A bola rola para Fluminense e Campinense. Fluminense e Campinense lá no Piauí, no Lindolfo Monteiro. A gente vai estar acompanhando toda a movimentação para você, torcedor. E você, torcedor, pode participar com a gente através do WhatsApp 0839-8119-9700, 0839-8119-9700 e também na nossa transmissão no nosso canal no YouTube, o CBN Paraíba no YouTube. Você pode acompanhar também todos os lances, todos os detalhes de Campinense e Fluminense. Fluminense e Campinense é a Raposa novamente na Copa do Nordeste, buscando a vitória para a saída lá de baixo da tabela, para dar uma tranquilizada também nos seus torcedores e, claro, ganhar ainda mais confiança para a sequência da temporada 2023. São 3 horas e 6 minutinhos, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com todas as informações, com todos os detalhes de Fluminense e Campinense. Oferecimento. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira para o mundo. Para você. Granfer. Pensou em máquinas e ferramentas? Pensou Granfer. Grandes produtos, grandes soluções. Autopeças Barbosa. 50 anos de tradição. Ninguém vende mais barato. Betino. Fez o bet. Ganhou. Sacou. Unip. Aqui, sua nota do Enem vale bolsa de até 100%. Inscreva-se. E Café São Brás, o sabor que torce com a gente. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Granfinho é o cara que vive na obra e sempre utiliza a melhor ferramenta. Tem disco de corte e solda de sobra, com a qualidade Granfinho não esquenta. A Granfer é completa, quem compra confirma. O que a gente precisa encontrar por lá. De tudo é suprido e bem atendido, o Granfinho falou. Vou na Granfer comprar. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. Autopeças Barbosa tem muito o que comemorar neste ano novo. É o seu aniversário. São 50 anos de tradição. E se tem festa, tem promoção. Para-brisas do Corsa, Gol, Palio e Celta, apenas R$380 à vista. Para-brisa do K, Onix, Etios, Fiesta e Uno Vivace, só 470 à vista. Quer mais? A instalação e a gravação do chassi é de graça. Autopeças Barbosa, a maior loja de latarias da Paraíba. Agora é distribuidora de para-brisa e vidros automotivos. Por isso vende mais barato. Em João Pessoa, na Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. Mais do que acreditar, chegou a hora de realizar o seu grande sonho da graduação. Transforme a sua carreira no Unip, uma das melhores instituições de ensino superior de toda a Paraíba. As inscrições para o vestibular 2023 estão abertas e você ainda pode conquistar uma bolsa de até 100% usando a nota do Enem. Acesse unip.edu.br para saber mais. Unip e você, juntos na sua jornada. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina.
sabor que alegra e joga pra cima, sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Três horas e 10 minutos, 3 horas e 10 minutinhos, voltamos com Enquanto a Bola Não Rola, trazendo todos os detalhes e informações do futebol da Paraíba. A partir de agora, Copa do Nordeste, Fluminense do Piauí encara o Campinense, Fluminense e Campinense, partida que marca aí a 4ª rodada da competição regional. Nesta rodada, o CRB já empatou com o Ceará em 1-1, o Atlético ontem perdeu para o Bahia por 2-1 e o Fortaleza venceu o CSA por 3-0, né? Todos os 3 jogos ontem. Hoje, a bola rola às 3h30 da tarde lá no Lindolfo Monteiro para Fluminense e Campinense. No mesmo horário tem Ferroviário e Sergipe. Às 4h30 tem Vitória e ABC. Às 7h45 Sampaio Correia e Náutico. São os jogos que estão marcados dessa 4ª rodada, faltando Sport e Santa Cruz ainda, partida adiada. O Campinense está na última colocação do seu grupo, tem 1 pontinho em 3 jogos, né? Foram 1 empate, 2 derrotas. A Raposa ainda não marcou gols na competição regional, sofreu 4, tem saldo negativo aí de menos 4 gols, então chance de ouro hoje para conseguir uma vitória, né? Conseguir uma vitória e já começar aí já essa caminhada também dentro da Copa do Nordeste. 3 horas e 11 minutinhos, hoje uma transmissão especial, né? Além de ser um sabadão todo especial de carnaval, muita gente curtindo já os bloquinhos, as marchinhas, os trios elétricos pelo Brasil, né? Principalmente no Nordeste. A CBN Campina Grande hoje completando 5 anos, né? 5 anos que às 3 horas da tarde entrávamos no ar para transmitir 13 e Botafogo no Amigão. A transmissão da equipe da CBN, né? Naquela oportunidade o Nilton Batista estava por lá, o Expedito Madruga, eu também, né, ainda na cabine, o Bruno Rafael e o Felipe Costa estava lá em João Pessoa, né? Transmissão Campinense e Auto Sport, né? Era o outro jogo da rodada. Tá aí esse registro, né? 5 anos de CBN Campina Grande no ar, que venham 5 e 5 e que possa se perpetuar, levando muita qualidade para você, torcedor, sempre sintonizado com a gente. E quem tá aqui do meu lado hoje, vou chamar ele para o seu primeiro. Boa tarde. Afonso Carlos, o baiano, representante do carnaval, né, do Nordeste, a Bahia, o nosso querido Afonso Carlos, lá de Chique, da Bahia. Boa tarde, Afonso. Valeu, Apolo. Boa tarde para você, boa tarde à grande audiência da CBN Campina Grande e CBN João Pessoa para esse confronto entre Campinense e Fluminense do Piauí, melhor, né? Fluminense do Piauí e Campinense, já que a Raposa joga fora hoje lá na cidade de Teresina pela 4ª rodada da Copa do Nordeste no estádio Lindolfo Monteiro. Antes de falar das equipes, também parabenizar a CBN, quase 2 anos de casa, em abril vou fazer 2 anos aqui de CBN, como você falou, muitos anos de vida para a CBN Campina Grande, 5 anos, novinha, mas já gigante. Agora sim, falar do Campinense Clube, um duelo contra o Fluminense de 2 equipes que ainda não venceram na Copa do Nordeste. A equipe piauiense tem 3 jogos, 1 derrota e 2 empates. O Campinense, 3 partidas, foi 2 vezes derrotado e tem 1 empate. Inclusive, o último jogo conseguiu esse primeiro pontinho diante do CRB aqui em Campina Grande, placar de 0-0. O Campinense, que até mostrou um bom futebol, ou um futebol confiável, melhor assim, futebol confiável diante do CRB, com isso chega mais confiante para esse confronto, porém a Raposa não vence há 5 jogos seguidos, são 3 pelo Paraibano e 2 pela Copa do Nordeste. A delegação rubro-negra está em Teresina desde ontem de madrugada, saiu um voo da cidade de Recife. Ontem mesmo também à tarde treinou no estádio Albertão, foi a última atividade antes do jogo contra o Flu.
Desfalques para hoje: Guilherme Escuro continua no departamento médico com problema em seu adutor e o Railan com problema em seu joelho também não viajou. A novidade no banco é do atacante Thiaguinho. Veio do Volta Redonda, teve apenas um jogo pela equipe carioca, só que se destacou bastante em seu antigo clube, o América de Natal, na temporada passada. Chega como uma contratação que boa parte da torcida gostou, e o Thiaguinho fica no banco de reservas. Ele que já está o seu nome no bid da CBF, tem apenas 2 treinamentos com a camisa do Campinense, mal conheceu seus companheiros, porém o Campinense precisa urgentemente reformular o seu elenco, e isso tem que ser com o carro andando, já que começou um planejamento errado de 2023 e o Leston tenta consertar esse Campinense da atual temporada. Raposa já escalada, Fluminense também, vou dar um spoiler logo, né? O Campinense com a mesma formação que empatou diante do CRB pela Lampions League, seu Apolo. Valeu, tá aí o Afonso Carlos trazendo a sua primeira participação dentro da nossa jornada esportiva. Daqui a pouquinho a bola rola, né? Às 3h30 da tarde a bola rola para Campinense e Fluminense. Fluminense e Campinense. São 3h15. Eu vou um rápido intervalo, 40 segundinhos e volto com mais detalhes dentro da nossa jornada esportiva. Futebol Globo CBN. Você tem sonhado com a sua graduação? Não vê a hora de tirar todos os planos do papel. Chegou a sua hora. Estude com bolsa de até 100% no Unip, uma das melhores instituições de ensino superior da Paraíba. É isso mesmo, use a sua nota do Enem e conquiste uma bolsa de estudos de até 100%. Incrível, né? São diversas opções de cursos, presenciais e à distância, com corpo docente qualificado. As inscrições para o vestibular 2023 estão abertas. Acesse unip.edu.br para saber mais e dar o primeiro passo na sua vida profissional. Unip e você, juntos na sua jornada. Enquanto a bola não rola. 3h16, 3h16 na Paraíba. Estamos de volta com o nosso Enquanto a Bola Não Rola. Enquanto a Bola Não Rola para Fluminense do Piauí e Campinense pela Copa do Nordeste. E deixa também, né, convidar para a sua primeira participação dentro da nossa jornada o nosso comentarista Leonardo Alves. Professor Léo, boa tarde, professor. Boa tarde, Apolo. Um abraço para você, para o amigo do Futebol Globo CBN. Os parabéns para a nossa querida CBN, que completa 5 anos, também próximo a completar 5 anos aqui na casa. Estreia no dia 18 de março, no jogo entre Serrano e Campinense, pouco depois de vocês. Serrano vencia por 1-0 na fase semifinal do Campeonato Paraibano. Estamos aqui até hoje tentando levar a informação para o nosso público, para o amigo do Futebol Globo CBN, como eu sempre costumo dizer. E daqui a pouco teremos mais um jogo do Campinense na Copa do Nordeste, né? Como bem disse o Afonso, o Campinense vai remontando a equipe durante as competições. E eu tenho dito que a cada jogo do Campinense, sobretudo na Copa do Nordeste, é um jogo de renovar as esperanças. É um jogo para que o torcedor possa sonhar com uma vitória. O Leston Júnior também, né? Já que ele ainda não venceu, comandando o Campinense à beira do gramado. Quem venceu foi o auxiliar técnico. E o Leston Júnior precisa realmente desta vitória para, quem sabe, engrenar uma sequência de bons resultados. Até porque o Campinense tem esse jogo hoje. No próximo final de semana já tem um clássico decisivo diante do 13. E é muito pouco tempo para que o Leston Júnior possa ajustar a equipe, possa fazer as mudanças. Está chegando o Thiaguinho, um jogador que teve destaque na temporada passada, chega para ser mais um atacante de velocidade, né? E embora essa contratação, o Campinense ainda carece de outras peças, sobretudo no seu meio campo, no próprio ataque. E aí, se a gente for enumerar as peças que o Campinense precisa, a gente vai acabar tomando muito tempo do torcedor, que sabe tanto quanto a gente quais as peças que o rubro-negro precisa para brigar por uma vaga na semifinal do Campeonato Paraibano, brigar pelo título paraibano e principalmente sonhar com uma boa campanha e um acesso na Série D, que começa após o Campeonato Paraibano. Então são muitas coisas que o técnico Leston Júnior tem buscado fazer juntamente com a diretoria que é consciente dos erros que foram cometidos e está tentando resolver, né? E para resolver esse tipo de
de erro, é preciso dinheiro. E aí, nessa carência financeira que o rubro-negro tem, acabou vendendo, né? Vendendo o mando de campo na Copa do Brasil, porque o Campinense vai ficar aí com um valor para investir e investir bem. Como eu dizia hoje pela manhã no Papo de Craques, com o amigo Tiago Loureiro e o Fábio Hermano, esta atitude da diretoria, ela tem sido muito criticada pelos torcedores, logicamente, porque o pessoal se sentiu traído, porque não vai poder acompanhar do estádio o jogo, de talvez ver o Luizito Soares, mas como eu disse lá, se esse dinheiro for bem investido, juntamente com o dinheiro das cotas que o Campinense tem da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, e o rubro-negro conseguir o acesso para a Série C, este episódio será passado. É algo como eu disse naquele ano, quando o Campinense foi goleado pelo Bahia, e eu dizia, olha, se o Campinense conseguiu acesso para a Série C, conseguir até mesmo o título paraibano, essa derrota será esquecida. Então, daquele ano que o Campinense foi goleado pelo Bahia, ninguém fala daquela goleada. Fala-se do sucesso que se teve no Campeonato Paraibano e do sucesso que se teve na Série C, na Série D, melhor dizendo, onde o Campinense foi vice-campeão. Então, é pensar nisso, é mirar isso e trabalhar para que este episódio seja sanado no final da temporada. Ou melhor, seja esquecido, né? Porque aí o dinheiro sendo bem investido com boas contratações sim indicadas pelo Weston Júnior, né? E uma reformulação do time que foi montado pelo Flávio Araújo, aos poucos o rubro-negro vai tentando encontrar o caminho das vitórias. 3 horas e 21 minutos, 3 horas e 21 minutos, a bola rola a partir das 3h30, daqui a pouquinho a bola rolando para Fluminense e Campinense pela Copa do Nordeste. 3h21, vamos a um rápido intervalo novamente e a gente volta rapidinho. Futebol Globo CBN. Agora eu vou falar de um timaço que já foi escalado para dar uma goleada de sabor nesse estadual 2023. E você já deve saber de quem estou falando. É o time do Café São Brás, que entra em campo nas versões Família e Extra Forte para fazer a festa da torcida a cada rodada. E a jogada é simples, basta ir ao supermercado ou mercadinho mais próximo de você, comprar São Brás e saborear o café preferido de todas as torcidas. Café São Brás é o sabor que torce e vibra com a gente no Campeonato 2023. Enquanto a bola não rola. Apolo Ricardi. 3 horas e 22 minutos, enquanto a bola não rola, daqui a pouquinho a bola rola para Fluminense e Campinense, mas enquanto a bola não rola, o Afonso Carlos chega com as escalações. Vamos começar com a escalação da Raposa, como veio o Campinense para a partida de hoje. Campinense! Campinense escalado pelo técnico Weston Júnior em busca da vitória após 5 partidas. Otávio Passos é o goleiro com a 66. 2 para Thiago Enes. Diego Silva, hoje capitão, com a 3. Seu companheiro de zaga, William, tem a 4. Bruno Colasso veste a meia dúzia. No meio de campo, 5 para Rogério. 8, Tarcísio. 5 para Rogério, 8 Ramires, 11 Tarcísio. No ataque, 10 Mauri, 7 Vanderlan e 9 para o William 7. O técnico é o Weston Júnior. Futebol Globo CBN. Fluminense. Fluminense também escalado pelo técnico Eduardo, aquele mesmo, ex-atacante de 13 e Campinense. O goleiro é o Sebastião com a 12. 3 para Everton. O Everton, ex-Campinense, tem a 4. 2 Fagner, 20 Carlinhos. 5 para Maurício.
15 tem o Manga, 30 Rian, 8 Gabriel. Já lá mais na frente, Matheus com a 19 e Natan com a 9. É o Fluminense, em busca de vencer também a primeira pela competição regional. Enquanto a bola não rola. Então tá aí, escalação de Campinense, escalação também do Fluminense. Leonardo Alves, qual a sua visão, sua análise dessas duas equipes para a partida de hoje? São duas equipes que buscam, né, o resultado a todo custo na competição. O Campinense repete a escalação que de certa forma deu certo diante do CRB, né? O Campinense que jogou diante do CRB buscando muito mais os contra-ataques, né? Principalmente com o Mauri e o Vanderlan. E do outro lado, uma equipe com vários jogadores conhecidos nossos, né? Alguns deles no banco de reserva, né? No caso do Bismarck, bastante conhecido, o próprio Janeiro também, que é conhecido. E no banco de reservas, o Eduardo, né? O atacante Eduardo, que há 2 temporadas chegou a ser cogitado pelo Campinense. Hoje é técnico. Ele é aquele mesmo que cobrou o pênalti diante do Brasiliense, aquela cavadinha que deu a classificação para o Campinense chegar ao jogo a um jogo de subir para a Série C e acabou perdendo, né, para o Ferroviário a vaga. Então é um time bastante conhecido, um time bastante rodado embora se na Copa do Nordeste o Fluminense ainda não venceu, no campeonato estadual está invicto, né, vem só de vitórias. Então é uma equipe que realmente jogando dentro de casa dá muito trabalho aos seus adversários. Então o Campinense precisa ter muito cuidado, mas também não é uma equipe de ponta como o Campinense enfrentou nas 3 primeiras rodadas, no caso o Fortaleza, o Sport e o próprio CRB. É uma equipe, vamos dizer, de um nível técnico mais baixo que os adversários, e isso aumenta a possibilidade do rubro-negro conseguir esta vitória, finalmente a primeira vitória no Campeonato do Nordeste, e sair desta incômoda posição de último colocado da lanterna deste campeonato. Apolo Ricardo. Aí a visão, análise do professor Leonardo Alves nesse pré-jogo, né, envolvendo Campinense e Fluminense e Campinense. Afonso Carlos, mais detalhes. Falar desse Fluminense, o Léo até me perguntava em off aqui, o Fluminense vai com um time alternativo para o jogo diante do Campinense. O treinador Eduardo já havia comentado que o foco da equipe seria estadual, então dessa forma ele poupou alguns jogadores. O lateral direito, Jean, já seria desfalque com a contratura na coxa. O volante Ribeiro está se recuperando de uma luxação no ombro. E além deles, já na prévia, o Eduardo iria poupar 2 atacantes, o Denis e o Augusto. Augusto é aquele mesmo que passou pelo Campinense, né, na temporada de 2017. Então ele está poupando alguns jogadores. O próximo jogo do Fluminense... O Pio também está poupado? Pelo jeito sim, porque ele não aparece no departamento médico. O Pio tem feito gol de todo jeito lá no Fluminense, né? Eu até comentava hoje pela manhã, tem o Pio, o próprio Jefferson, o goleiro, acho que tá lá também. Ele não tá no banco de reservas, então pelo jeito sim. São jogadores conhecidos, né, Léo? Jefferson, goleiro, o Everton, que é titular hoje, zagueiro, o Pio, volante, Bismarck, Janildo e o Augusto. 6 atletas que já passaram por aqui, por 3 ao Campinense, ou por 1 ou apenas por 1. Eu até brincava hoje pela manhã no Papo de Craques, eu dizia, olha, não dá pro Campinense pensar nessa história de lei do ex, né? Porque se for pensar nisso, já entra perdendo o jogo, né? Então, assim, e a ausência do Pio realmente é um reforço pro Campinense, porque o Pio tá fazendo gol de todo jeito, de falta, de batida de fora da área. Um jogador que tem uma característica muito forte, o chute. 3h28, a bola vai rolar. Manda um abraço todo especial para o Pedro Raposeiro, tá sintonizado com a gente. Quem também tá por aqui acompanhando a gente é o Fernando, né? Fernando Ricardo tá acompanhando a gente. Quem tá aqui acompanhando a gente é justamente o David Augusto, né? Que falava sobre a presença do Soares pelo Grêmio aqui na Copa do Brasil. Depois a gente repercute isso também e mandar um abraço também para o Michel Davis, também aqui acompanhando a nossa transmissão, a nossa jornada esportiva. 3h29, a bola vai rolar lá no Piauí para Fluminense e Campinense, e o Mozão Niel Bezerra vai comandar todos os detalhes dessa jornada. Futebol, vamos CBN.
Oferecimento. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira para o mundo. Para você. Granfer. Pensou em máquinas e ferramentas? Pensou Granfer. Grandes produtos, grandes soluções. Autopeças Barbosa. 50 anos de tradição. Ninguém vende mais barato. Betino. Fez o bet. Ganhou. Sacou. Unip. Aqui, sua nota do Enem vale bolsa de até 100%. Inscreva-se. E Café São Brás, o sabor que torce com a gente. Mozaniel Bezerra. Um forte abraço para você, meu caro amigo torcedor brasileiro. Muito boa tarde, a maior plateia esportiva sintonizando a Rádio CBN de Campina Grande. Começar a minha participação parabenizando a Rádio CBN de Campina Grande, completando 5 anos de atuação aqui na cidade de Campina Grande. A todos o meu abraço, a minha consideração e respeito à casa Rádio CBN de Campina Grande. Hoje, Copa do Nordeste 2023. É a 4ª rodada da Copa do Nordeste 2023, tendo sequência logo mais, dentro de mais alguns instantes, Campinense e Fluminense já definidos pelos seus respectivos técnicos. Para você que ligou o rádio agora, também o Campinense está definido com Otávio Passos no gol. Na lateral direita, Thiago Enes, 3 para Diego Silva, 4 para João William, 6 para Bruno Colasso, 5 Rogério, 8 para Dan Ramírez, 11 Tarcísio, 10 para Mauri, Anissete, camisa 9. Camisa 7 é o Vanderlan, técnico Lestor Júnior. Campinense que está em último lugar com apenas 1 ponto ganho, enquanto que o Fluminense do técnico Eduardo também está definido com o futebol do Sebastião no gol, camisa número 12, 3 para Everton, 4 para Everton. O Everton, camisa 4, 2 para Fagner, 20 para Carlinhos, 5 para Maurício, 15 para Manga, Rian, camisa 30, 8 para Gabriel, 19 Matheus, 9 para Natan. Estamos exatamente às 15 horas e 30 minutos, estádio Lindolfo Pires, lá no Piauí, em Teresina, recebendo este jogão de bola pela 4ª rodada da Copa do Nordeste 2023, arbitragem de Paulo José Souza Mourão, assistências de Antônio Adriano e Rafael da Silva Coimbra. É o trio de arbitragem que vai comandar a partida entre Campinense e a equipe do Fluminense do Piauí. Boa tarde para você, Afonso Carlos, um bom trabalho. Valeu, Mozão, boa tarde para você, boa tarde à grande audiência da CBN mais uma vez. Pois é, 4ª rodada de Copa do Nordeste, Campinense jogando o seu segundo jogo fora de casa, né? No primeiro foi nada mais, nada menos do que o Fortaleza, acabou perdendo pelo placar de 2-0. Hoje enfrenta o Fluminense de Feira no Lindolfo Monteiro, Fluminense do Piauí no Lindolfo Monteiro, estádio que a Raposa conhece muito bem, né? Jogou o ano passado por aí diante do Altos, do Piauí, 2 jogos, um pela Copa do Nordeste e outro pelo Campeonato Brasileiro da Série C, perdeu as 2 partidas, agora joga diante de outro adversário, o Fluminense do Piauí com a sua camisa branca, uma faixa ali na barriga dos jogadores, verde e também vermelho, um uniforme parecido com o Fluminense, né, lá do Rio de Janeiro. Campinense com o seu padrão todo rubro-negro, a camisa, o meião rubro-negro, short preto, Fluminense de Feira, ou Fluminense do Piauí, praticamente todo de branco. Espero não errar mais e não confundir os fluminenses aqui na transmissão dessa partida. Quase tudo pronto, o Campinense ali os seus jogadores conversando, o último ajuste da equipe rubro-negra, o Fluminense do Piauí também, já a bola rolando em Teresina, seu Mozaniel. Beleza, este é Afonso Carlos, outro titular do Scratch da 103,5, Rádio CBN de Campina Grande, em mais uma grande jornada esportiva, hoje sábado de carnaval. E nós estamos aqui cumprindo mais uma grande jornada esportiva, levando emoção e muito futebol nas ondas da Rádio CBN de Campina Grande. Boa tarde, professor Leonardo Alves. Bom trabalho. Boa tarde, Mozão. Um abraço para você, né? Boa tarde novamente para você que está chegando agora no nosso rádio, né? Esperar o Campinense mais entrosado, mais encorpado diante de um adversário que opta por jogar com uma equipe alternativa, né? Então, vamos dizer assim, que aumenta as chances do rubro-negro, mesmo jogando fora de casa, de sair de lá com a primeira vitória nesta competição. Logicamente, o técnico Eduardo dos Santos conhece muito bem seus jogadores e sabe o potencial deles, por isso opta por um time alternativo.
Saída de bola com a equipe rubro-negra. Se estivéssemos no Amigão, Campinense atacaria para o centro, para Queimadas, enquanto que o Fluminense do Piauí atacaria para o centro da cidade de Campina Grande. O Campinense com seu padrão uniforme, padrão, meiões rubro-negros, calções pretos, camisas rubro-negras à direita, o tricolor todo de branco. Fluminense vai rolar a bola com o Campinense Clube, saída para o rubro-negro, camisa número 9, Anissete vai trilar o apito, vai rolar a bola no estádio Lindolfo Pires, em Teresina, no Piauí. Obrigado a você pelo carinho da audiência. A bola vai rolar e você estará ao nosso lado, ao lado da Rádio CBN de Campina Grande, na Copa do Nordeste 2023. Prepare o seu coração, vai rolar emoção aqui nas ondas da CBN de Campina Grande. Obrigado pelo carinho da audiência. Meu nome é Mozaniel Bezerra e a bola está rolando no Lindolfo Pires. Futebol Globo CBN. Vai dominando ali o camisa de número 2, o Fagner, pela representação tricolor. A bola vem lançada pela ponta direita com Everton. Everton vem lançando bola na lateral direita. Vem botando com Everton. Everton, Fagner um pouquinho mais atrás. Vem começando tudo de novo. Toca no comando na lateral esquerda. Vai ajeitando, conduzindo com Fagner. Trabalha a bola na ponta esquerda. Passou do meio de campo. Vem a equipe do Fluminense. Toca na frente, toca de prima. Vem tentando camisa número 8, Gabriel. Lá vem o tricolor. Lançamento pela esquerda. Vai tentar ali com Manga. Manga tocou na canhota. Vem ajeitando ali com Natan. Natan dominou, tocou na esquerda agora, na linha lateral, na ponta canhota, vem dominando com Natan, na linha de fundo, tentou cruzamento, a bola tocada para fora. À direita do goleiro Otávio Passos do Campinense, linha de fundo, é tiro de meta. Primeira saída de bola na partida. Campinense nas suas primeiras movimentações de bola. Fluminense e Campinense em 0-0. Linha de fundo em tiro de meta. Vai Otávio Passos para a cobrança do tiro de meta. Exatamente a 1 minuto de jogo. O Campinense vem dominando. O rubro-negro que vem diante do empate diante da equipe do CRB em Campina Grande, vai tentar mais um triunfo, vai tentar o seu primeiro triunfo fora de casa. Domina o tricolor pela lateral direita ali com Maurício até Manga, vai dominando pela equipe tricolor, bola vem lançada mais atrás ainda, tocou na ponta direita, vem dominando a equipe do Fluminense, arrisca a bola na ponta que é direita, vem dominando ali pelo meio, recepcionou ali pelo meio ali com Gabriel dominou, tocou na lateral esquerda, ali com camisa número 2 que é o Fagner dominou mais atrás ainda com o Everton dominou com Fagner lateral esquerda, tocou na esquerda agora com Manga pelo meio, vai trabalhando, vai sassaricando, tocou na frente com Maurício, recupera a equipe rubro-negra, vai dominando com Mauri dominou, tocou pela equipe do Campinense Clube, faz o lançamento quando toca errado, recepciona a primeira equipe do Fluminense, recupera a equipe do Campinense, vai tentando, tocou na esquerda, bola vem lançada, o árbitro pegou uma falta em cima do atleta rubro-negro. Foi em cima do Ramires ali no meio de campo, primeira falta do jogo. Continua 0-0, comecinho do primeiro tempo, Campinense já com a bola na linha de zaga. Vai dominando pela lateral esquerda, toca na canhota ali com camisa número 4, João William, domina o Campinense, vai tentando ali um contra-ataque pela equipe do rubro-negro, lá vem a Raposa, vai dominando, vai conduzindo bola pela intermediária, recuperou, vem o tricolor agora pelo meio, vai dominando pela grande laranja, tocou na intermediária, vai tentando, lançou bola com Gabriel na direita, vai dominando, tocou com Carlinhos, cruzou bola para a boca da meta, tocou de cabeça, cortou a zaga rubro-negra e vai tentar o contra-ataque, vem ajeitando. O Tarcísio é interceptado, é carreado por trás, o árbitro viu e parou, marcou a falta. Mais uma falta da equipe tricolor, em cima do Tarcísio agora, o Campinense ia para o contra-ataque, mas a falta, isso é até um amarelo, viu? Porque comecinho de jogo, o árbitro não quis amarelar logo a equipe do Fluminense. Porém, falta já cobrada, Campinense desce para o ataque. Com Thiago Enes, tocou na direita, vai tentando na buscada de bola com o Mauri, caiu nas mãos do goleiro Sebastião. 13 minutos de jogo no primeiro tempo, são as movimentações de bola neste início de jogo no primeiro tempo, placar de 0-0, estádio Lindolfo Pires em Teresina, no Piauí, o Campinense pela 4ª rodada da Copa do Nordeste 2023. Domina o goleiro do Otávio Passos dominou no centro da sua meta, saiu ali da grande laranja, da meia-lua, vem dominando a equipe do Campinense, partiu bola na intermediária, tocou na frente, vai ajeitando a equipe Cartola, recupera a equipe tricolor, novamente o Campinense domina, o árbitro pegou a falta e parou e é pertencente à equipe do Fluminense. Mais uma falta, né? O jogo agora tá parando demais, ficou falta lá, falta cá no meio de campo, agora que pertence à equipe tricolor. Leston apenas observa a partida por enquanto. Falta já cobrada ali pelo volante Maurício, da equipe do Fluminense.
tenta chegar no ataque agora o time adversário da Raposa, Mozão. Vai dominando o Fagner. Fagner toca na ponta esquerda. Fala, Leonardo. Não, só um detalhe, o Afonso pode até trazer mais detalhes a respeito. O banco do Campinense bem resumido hoje, né? Apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, né? O Marcelo Barbosa não tá, o Pedro Chinês não tá, o Marcelo Piauí também não tá. Acredito que seja pela questão da quantidade de passagens, né? Até porque o Campinense foi de avião, né, Léo? Então são 26 ou 27, mas com tudo, jogadores, comissão técnica, diretoria, por isso um banco bem resumido. Inclusive, nenhum assessor de imprensa foi desta vez, né? O Samuel Oliveira ficou aqui em Campina Grande. Se o Campinense já tem um elenco reduzido para o Leston Júnior fazer mudanças nas partidas dentro de casa, nessa coisa complica ainda mais, né? Confira na CBN a hora certa. São 3h39. É escanteio para Raposa. Afonso. Escanteio, Mauri na cobrança. Mauri para a cobrança da direita, vai cruzar a bola para a grande área, tocou Mauri, chega a primeira zaga, bota a bola para fora, bateu o Campinense para a linha de fundo, é novamente escanteio, ou a segunda da partida consecutiva para a equipe rubro-negra. Mauri de novo para a cobrança, ele vai levantar a bola para dentro da grande área, camisa número 10, autorizado, cruzou de perna esquerda, bola tocada de cabeça novamente. Cai nos pés do Mauri, ele cruza novamente para a grande área, tocou de cabeça! Tá lá! Gol do Campinense! De cabeça, Diego Silva meteu bola pro fundo do gol do goleiro Sebastião do Fluminense. Ele tocou de mansinho, a bola foi morrer no fundo das redes do Fluminense, abrindo o marcador no Lindolfo Pires em Teresina, quando eram passados do primeiro tempo. Exatamente aos 6 minutos da etapa inicial do espetáculo, Diego Silva, o nome da fera, camisa 3, e me conta o detalhe, Afonso. A bola parada também funciona no Campinense, tá? Primeiro cruzamento do Mauri, no primeiro escanteio a zaga afastou, escanteio novamente. Aí ele bateu, a zaga afastou, agora sobrou pra ele. E aí, meu amigo, cruzamento na cabeça com o GPS do Diego Silva, o zagueirão que hoje é o capitão. Tentaram até puxar o jogador ali, fazer de tudo, mas ele cabeceou bem, sem chances para o goleiro Sebastião. Abre o placar, Raposa agora tem um, Fluminense não tem nada, seu Mozaniel. 7 minutos da etapa inicial do espetáculo, bom início de partida, Leonardo Alves, 1 para Raposa, 0 para o Fluminense. Na primeira chegada, praticamente, aliás, primeira chegada, né, porque o cruzamento no primeiro escanteio houve o corte, e aí o Diego Silva apareceu após o cruzamento do Mauri. Como bem disse o Afonso, o Diego Silva tem uma boa estatura, estava sendo segurado, mas de cabeça conseguiu mandar para o fundo das redes, e é muito interessante porque o Campinense até então não havia marcado gols na Copa do Nordeste. Abre o marcador e abre também o placar na Copa do Nordeste, já que o Campinense estava invicto sem fazer nenhum gol. Vem dominando o rubro-negro, insiste ali, Thiago Enes, bateu pra fora, linha de fundo à esquerda, sobre a meta do goleiro Sebastião, 1-0 Raposa, Afonso. Mais uma chance do Campinense, começou muito bem, nem 10 minutos de partida, tem 2, 3 finalizações, agora o Thiago Enes foi levando, ninguém do Fluminense apertou, bateu, a bola passou por cima da meta do goleiro Sebastião, a Raposa bem na partida até então. 1-0, vence o Campinense no estádio Lindolfo Monteiro. Em Teresina, 8 minutos passados pelo meu cronômetro no primeiro tempo de partida, domina o Flusão, vai dominando a equipe de Teresina, dominou na esquerda, a bola vem rolada ali pela intermediária, vai conduzindo, dominando ali com Rian dominou um pouquinho mais atrás com Manga rolou bola no campo defensivo, está perdendo o Fluminense dentro de casa, o Campinense vai vencendo a equipe do Flusão fora de casa, no estádio Lindolfo Pires, 8 minutos cravados do primeiro tempo de partida, domina a bola com Maurício na esquerda, vai dominando, conduzindo bola pelo meio de campo, dominando a equipe do Fluminense dominou, tocou na esquerda, a bola interceptada pela zaga rubro-negra, Mauri toca na bola e a redonda cai, a linha lateral é manual, o seu Afonso. A única vez que o Campinense saiu na frente do placar, jogando fora de casa na temporada, venceu, diante do Souza,
1-0. Foi também a única vitória da comissão técnica do Leston Júnior desde quando ele chegou. Quem sabe, né? Trazendo a sorte para essa partida de hoje. Contra o São Paulo, o treinador era o Flávio Araújo, né? Exato. Então, essa comissão técnica abriu na frente e conseguiu vencer. Mas eu falei fora de casa, né? Fora de casa, é verdade. Contra o São Paulo foi em casa, né? E contra o Nacional também abriu o placar, não segurou. É verdade. E foi em casa também. Vem o Fluminense, é lateral para a equipe tricolor. Bola lançada no campo defensivo. Ali com o Everton. O Everton tá Fagner. Dominou com bola ali com o Everton. Vai rolando bola Mancino no campo defensivo. Tocou com camisa número 2, que é o Fagner. Fagner dominou, tocou na esquerda. Vai dominando, conduzindo com Manga. Manga dominando pela equipe tricolor. Vai agitando pelo meio. Tocou bola na intermediária. Vai carregando bola pela ponta que é direita. Vem dominando, carregando bola. Inverte a jogada, toca na frente. Ajeitando bola na intermediária. Subiu de cabeça, cortou a zaga após o corte. Vem tentando ali com o Maurinho. Maurinho dominando. Vai tentando, recuperando a bola pela equipe rubro-negra, recuperou a equipe tricolor. Lá vem o time piauiense. E atenção, torcedor CBN, confira a hora certa. 3 horas mais 44 minutos na Paraíba. Anote aí comigo o tempo e o placar de jogo. Passados 10 minutos, 10 da etapa inicial do espetáculo, no Lindolfo Pires e no placar esportivo CBN está marcando Fluminense 0, Campinense tem 1. Central da Bola. Bola tá rolando também na Copa do Nordeste para Ferroviário e Sergipe. Por enquanto, 0-0. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Futebol Globo CBN. Pode ligar, que aqui tem jogo. Hoje, 5 anos de CBN em Campina Grande. Parabéns a todos que fazem a Rádio CBN na cidade Rainha da Borborema. Dominou bola na intermediária, vai tentando a equipe tricolor cair no chão. O árbitro viu e parou marcando a falta para a equipe piauiense. Dominando bola, camisa número 2, que é o Fagner. Fagner na esquerda, vem jogando ali com Manga. Manga dominou na esquerda, a linha ainda com Fagner. Vai na linha do meio de campo. Tocou bola na direita, vai ajeitando, conduzindo o lançamento pela direita. 11 minutos passados da etapa inicial de espetáculo. Dominando bola pela equipe tricolor. Vem ajeitando, passou o pé sobre a bola. Pintou, tocou na frente, vai ajeitando a equipe tricolor. Tocou na esquerda com o próprio Fagner. A bola vem lançada pela equipe do Fluminense. Lá vem o Flusão, tá perdendo por 1-0 para a equipe do Campinense, até Natan na esquerda, cruzou bola com Manga, vai cruzar a bola para a grande área, sobrou bola com a equipe do Fluminense, a bola vem tocada para meio de campo ali pela intermediária, o árbitro marca uma falta para o Campinense na sua linha de defesa. É a falta de ataque da equipe do Fluminense, cruzamento ali, a zaga da Raposa conseguiu tirar, só que o Natan acabou fazendo falta em cima do João William, zagueirão da Raposa. O árbitro estava bem no lance. Falta que o Otávio Passos vai cobrar. Continua 1-0, a Raposa vencendo o Fluminense fora de casa. Aos 12 minutos cravadinhos da etapa do primeiro tempo de partida, você curtindo todos os lances. Aqui nas ondas da Rádio CBN de Campina Grande, dominando bola na defensiva, a equipe do Flusão, domina o rubro-negro, lá vem a Raposa, dominando bola na defensiva, tranquilo, com camisa de número 3, que é o Diego Silva, o homem do gol até agora, o único da partida, vitória rubro-negra imparcial, vai dominando, conduzindo ali pela ponta que é a esquerda, lançamento pela esquerda com o Bruno Colasso, ele lança na frente, vai tentando a equipe do Campinense, tocou de cabeça, de pé em pé, a bola agora com o Tarcísio, vai cruzar, cruzou para a grande área, tocou de cabeça, tá lá! Gol do rubro-negro! Mauri, camisa número 10, meteu pro fundo da baliza do Sebastião do Fluminense. Essa não deu pra você de novo, Sebastião. Mauri é o nome da fera de Cuca Legal. Cumprimentou o goleiro Sebastião. Agora no Lindolfo Pires está marcando. Campinense tem 2. Fluminense. 0-0, Afonso. É a grande gol do Campinense. Uma boa jogada do Vanderlan pelo lado esquerdo de ataque. Viu bem o Mauri na pequena área. Cruzou na cabeça do baixinho. Ele sozinho cabeceou para baixo como manda o figurino. E aí, meu amigo, não deu para o goleiro Sebastião. Até tocou na bola, só que ela foi morrer de mansinho na rede
do goleirão do Fluminense. Campinense tem 2. Fluminense do Piauí não tem nada, senhor Mozaniel Bezerra. Nas ondas da Rádio CBN de Campina Grande, Copa do Nordeste, o Rubro Negro vai vencendo o Fluminense por 2-0. Que início de partida eletrizante, Leonardo Alves. Grande jogada do Vanderlan. Fez o drible, levantou a cabeça, percebeu a entrada do Mauri, cruzou, ele mandou pro fundo das redes. Se na jogada anterior, no gol anterior, o Mauri foi o garçom, desta vez ele recebeu de volta e ampliou o marcador para o Campinense, que faz um jogo até surpreendente neste início de competição, neste início de partida. Campinense vai vencendo por 2-0 fora de casa. 14 minutos da etapa inicial do espetáculo. Campinense 2, Fluminense 0. Estamos chegando aos 15 minutos do primeiro tempo de partida. Domina a equipe do Fluminense. Vem ajeitando bola pela ponta direita. Vai denando por ali. Camisa de número 19, Matheus. Oi! Primeiro gol do Mauri com a camisa do Campinense. Ele que, desde a sua estreia, demonstrou ser um bom jogador, né? Principalmente em comparação a outros atletas que foram contratados no começo da temporada. Agora ele marca o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra em 2023. Vem Fagner. Fagner na esquerda, vai dominando com Natan. Natan na canhota, vai dominando na linha de fundo, é carreado, caiu, levantou, dominou ainda a equipe tricolor com Natan na entrada da grande área. Caiu dentro da grande área contra a carga da equipe rubro-negra. Lá vem o Campinense, vai dominando, chega primeiro por baixo, não quer brincadeira. Corta o tricolor, bota a bola para fora em linha lateral. Confira na CBN a hora certa. 3h49 na Paraíba. Anote comigo o tempo e o placar de jogo. No Lindolfo Pires, em Teresina, 15 minutos, 15 da etapa inicial do espetáculo, 30 para terminar a luta no primeiro tempo. E no placar da CBN está marcando Fluminense 0, Campinense 2. Central da Bola. Pela Copa Verde, Ceilândia e Rio Branco do Espírito Santo vão empatando em 0-0. 0-0 também é o placar de Ferroviário e Sergipe pela Copa do Nordeste. Unip e você, juntos na sua jornada. Utilize sua nota do Enem e conquiste até 100% de bolsa. Inscreva-se. Futebol Globo CBN. Para quem quer ouvir mais e melhor futebol aqui nas ondas da Rádio CBN de Campina Grande, mais uma grande e sensacional jornada esportiva. Eu estou fazendo o que gosto. Meu nome é Mozaniel Bezerra e mais uma grande jornada esportiva. Lançamento pela lateral esquerda, dominou. Vem com Fagner pela equipe tricolor. Vem ajeitando pelo meio, tocou na frente, tocou de prima com Maurício. O detalhe é futebol, é aqui nas ondas da CBN. Fala, Afonso. O Campinense não marcava 2 gols em uma partida há 33 dias. A última vez foi no clássico diante do Botafogo, no Campeonato Paraibano, 2-2 lá na cidade de João Pessoa. Então, essa partida de hoje tem tudo para ser uma esperança aí de uma confiança maior para o Campinense durante a temporada que o Leston começou, que o Leston pegou com o carro andando depois do Flávio Araújo. Falta agora que pertence a Raposo. É falta para o Campinense Clube aos 17 minutos da etapa do primeiro tempo de partida. Vai para a cobrança, ajeita com carinho ali o camisa meia dúzia, Bruno Colasso. Ele vai cruzar a bola para dentro da meta. Quem sabe a chance do terceiro gol, quem sabe autorizado ali pela esquerda. Vai levantar a bola na grande área, cruzou. A bola viajou pelo alto, subiu de cabeça, cortou, chega primeiro Sebastião. Falhou Sebastião, a bola tocada ali pelo meio, vem correndo a bola, linha lateral. O árbitro marcou irregularidade em cima do arqueiro. Estava marcando mesmo um impedimento do ataque rubro-negro. Do João William, né? O William, o Campinense às vezes coloca João William na formação, depois João William, mas enfim, o zagueiro da Raposa estava na fase ali na hora da batida da bola, ele tentou pegar o rebote e estava em impedimento. Se confundiu ali, se foi falta em cima do goleiro Sebastião ou não, mas estava marcando mesmo infração, bandeira da partida. Infração já cobrada, Fluminense no ataque. É hora de comentário, é hora de quem sabe do assunto. 18 minutos do primeiro tempo, Campinense 2, Fluminense 0. Leonardo Alves. Olha, Mozão, o Campinense é dono das ações. O Campinense que toma a iniciativa, né, enfrenta um Fluminense que está perdido em campo. O rubro-negro coloca em prática o que o técnico Leston Júnior trabalhou durante esses dias, né? Aproveita a velocidade do Vanderlan, do próprio Mauri, então faz uma partida tranquila, uma partida onde merece realmente o resultado.
Olha o Vanderlan, bateu, disparou, sobrou bola com a equipe do Tricolor. Novamente a equipe do Campinense vai tentar o cruzamento, levantou a bola a meia altura, cruzou para dentro da grande área, corta a zaga do Flusão, bota a bola para fora, linha lateral. 19 minutos passados do primeiro tempo, o Campinense vai vencendo a equipe do Fluminense fora de casa em Teresina por 2-0. Gols marcados por Diego Silva e Mauri. No Campinense vai cruzamento para a grande área, o Campinense de novo, chegou dominando o Thiago Nenes, bateu, cruzou para a grande área, bateu, a bola foi para fora, linha de fundo, é tiro de meta. Ele cruzou buscando o William Aniceto, só que a bola foi forte, né? Não foi na direção do atacante do Campinense, então passou por todo mundo, tiro de meta já cobrado. Fluminense aí tentando chegar pelo menos a diminuir o placar. E vem dominando ali com Fagner. Fagner pela ponta esquerda, vai dominando, bateu no companheiro de zaga ali com Maurício. Maurício na direita, vai dominando, conduzindo com Carlinhos. Carlinhos na direita, se aproxima, apresenta-se ali o Rian. Rian dominou, recolheu a equipe do Campinense. Novamente Mauri. Mauri na esquerda com Vanderlan. Vai correndo pela lateral esquerda, vai avançando, evoluindo, dominando, carregando, cruzou para a linha de fundo, cruzou para a grande área. Lá vem o Campinense, ainda aproveitou, invadiu, dominou, pode marcar, bateu. Sebastião antes marcava uma irregularidade do ataque rubro-negro, Afonso. Não sei se ele marcou falta do William Aniceto ou impedimento, mas pelo jeito foi falta mesmo, porque ele não levantou a mão do atacante do Campinense na hora da batida do Tarcísio. Então ele já marcava essa falta na área do time adversário. Falta já cobrada, o Fluminense tenta chegar ao ataque, mas o Campinense muito superior na partida. Você ainda mal falou o nome do goleirão da Raposa, o Otávio Passos. A gente quase não viu qual o uniforme do Otávio ainda nesse primeiro tempo diante do Fluminense do Piauí. Confira na CBN a hora certa. 3h55 na Paraíba. Anote comigo tempo e o placar de jogo. Passados 21 minutos passados da etapa do primeiro tempo de partida no Lindolfo Pires, em Teresina, no Piauí, no placar CBN, está marcando Fluminense 0, Campinense tem 2. Central da Bola. Pelo Campeonato Sergipano, Dourense e Estanciano estão se enfrentando. Por enquanto tá 0-0. Autopeças Barbosa, a maior loja de latarias da Paraíba, agora é distribuidora de para-brisas e vidros automotivos. Por isso vende mais barato. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo nas ondas da Rádio CBN de Campina Grande. Abraça o Edson Maia, nosso companheiro, está acompanhando a transmissão esportiva. Escanteio para a equipe do Fluminense do Piauí, cruzou para a grande área, subiu, tocou de cabeça, bola tocada para fora, linha de fundo, é tiro de meta. Fala, Paulo. Aproveitar que você mandou um abraço para o nosso companheiro bom de bola, né, o Edson Maia, acompanhando a nossa jornada. O Aldenis Victor, rapaz, também está acompanhando a gente, está sintonizado. Um abraço todo especial para ele. Beleza, obrigado Edson Maia. O nome do estádio é Lindolfo Monteiro. 22 minutos da etapa do primeiro tempo de partida. O goleiro, agora sim, você pediu para ver o goleiro, meu caro Afonso Carlos. Estamos vendo o goleiro do Campinense Clube. Uniforme amarelo, a camisa. Vai cruzando bola ali pelo meio de campo, dominou, levantamento de bola para o meio de campo, recolheu a equipe do Tricolor, ainda a equipe do Fluminense, bateu direto, vem a Manga dominando, conduzindo, recuperou a equipe do Campinense, tocou novamente a equipe Tricolor, caiu, levantou novamente, é falta já cobrado pela equipe do Fluminense do Piauí. É a quarta rodada da Copa do Nordeste, movimentando a tarde esportiva da Rádio CBN de Campina Grande, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. O Campinense vai vencendo. Será essa a primeira vitória? E fora de casa, Leonardo? Olha, pelo que apresenta até o momento, o Campinense tem tudo para sair de campo com este primeiro resultado positivo. Logicamente, falta muito jogo. O técnico Eduardo pode fazer alterações, apelar para jogadores que são titulares e hoje não estão atuando. Mas é o Campinense aproveitar esse momento, principalmente neste primeiro tempo, e fazer um resultado confortável, né? Mas o que a gente vê é um Campinense mais organizado, um Campinense com os dois extremos, o Mauri de um lado e o Vanderlan do outro, dando trabalho, fazendo as jogadas, né? E realmente uma partida onde o adversário não oferece muito perigo para a Raposa.
Vem o Fluminense, invade a área, puxou bola para a linha de fundo, cruzou para a boca da meta, tocou na esquerda, perdeu o tempo da bola, arredonda, cai a linha de fundo, em tiro de meta, 24 minutos cravados da etapa do primeiro tempo de partida, é a Copa do Nordeste, hoje sábado de Carnaval, e a Rádio CBN completando 5 anos em Campina Grande, muita notícia, muito futebol, o que é que houve ali, meu caro... Afonso Carlos, o árbitro central da partida, pega a bola, o seu Paulo José de Souza Mourão, ele pega a redonda, vai armar ali, pede... Acho que ele deu parada técnica. Parada técnica. Foi. No estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, o Campinense vai vencendo fora de casa, gols de Diego Silva aos 6 e aos 12, Mauri, todos de cabeça, dando a vitória parcial para o time de Campina Grande. Leonardo Alves, jogo paralisado. Até aqui o Campinense vai vencendo fora de casa. Meu caro professor Leonardo Alves. E é um resultado muito importante, né? Porque a gente sabe que, em termos de classificação, pelos resultados que o Campinense teve até agora, é difícil, né? Mas o Campinense está ali saindo da zona de rebaixamento. Aliás, zona de rebaixamento não, saindo da lanterna, né? Na verdade, né? Ele tá pensando na Série C. Na Série C do ano passado, não é verdade? O Campinense está saindo aí da lanterna, né? Chegando a 4 pontos. Mas é muito mais uma questão de confiança. Eu tenho dito que essa Copa do Nordeste, para esse restante de competição, é muito mais para o técnico Leston Júnior fazer ajustes, fazer correções e, acima de tudo, aumentar a confiança dos jogadores, né? E dele também, né? Já que ele até então ele não tem vencido comandando a equipe. Então é um resultado muito importante até o presente momento e que dá tranquilidade para o Campinense fazer alguns ajustes, né? Então, logicamente, o técnico Leston Júnior aproveita a parada técnica para passar orientações para os seus comandados, né? Mas a gente já percebe no jogo de hoje que na partida passada o Campinense jogava com o Mauri no meio campo e o Tarcísio um pouco mais na ponta direita, né? Fazendo a função de extremo. Hoje o Mauri começou fazendo essa função de extremo e o Tarcísio no meio, até porque o Tarcísio tem uma característica mais lenta, mais cadenciada que o Mauri. Então o Mauri acabou se dando melhor naquela posição. O Vanderlan do lado esquerdo é um jogador que realmente demonstrou desde que entrou, em que pesa aquele gol perdido diante do Nacional, um jogador que demonstra muita habilidade, um jogador que é de muita velocidade. E ainda tem um Thiaguinho aí no banco de reservas que ao decorrer da partida certamente vai entrar e vai ser um dos que vai brigar pela vaga no time titular. O Leonardo Alves comentando a partida de até aqui. 26 minutos do primeiro tempo, o Campinense vai vencendo fora de casa no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. Fora de casa, vai conhecendo a sua primeira vitória até o presente momento. Falta muito jogo pela frente, mas o Campinense joga bem, está se apresentando dentro das 4 linhas de uma forma mais satisfatória, está vencendo momentaneamente a equipe do Fluminense. Afonso Carlos, algum detalhe, Afonso? Conversou com os seus atletas, o Eduardo também com a equipe do Fluminense, mas a parte foi mais para ajustar o time do que consertar algo drástico, né? Eu acho que é o melhor primeiro tempo, pelo menos os primeiros 27 minutos da temporada, que o Campinense está jogando muito bem, não só na parte defensiva, que não está sofrendo, como também na parte ofensiva, que vem ofendendo a meta do goleiro Sebastião. Então, o Leston até bem tranquilo na beira do gramado nesse jogo diante do Flu. 27, reinício de partida no estádio Lindolfo Monteiro, cruzamento ali para o meio de campo, novamente chega Mauri, tocou na frente, é contra-carga, é do Campinense, bateu primeiro na tentativa de passagem de bola, corta primeiro Fluminense e Afonso. Agora ficou nítido nesse lance como o gramado do Lindolfo Monteiro é ruim, né? É triste. O Tarcísio tentou dominar ali, ela deu umas 3 quicadas, bateu na canela dele e depois ele perdeu o equilíbrio da jogada. Infelizmente, né? Porque o campo tem várias ondulações. Exato. Várias. E a CBF permitir esse tipo de jogo no gramado, mas, enfim, é uma competição, né, da Confederação Brasileira de Futebol. E é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo, não é só para o Campinense, como também para o Fluminense. Vai o Campinense no cruzamento, recolher a equipe do Fluminense novamente, vem dominando, camisa de número 30, que é o Rian. Rian dominou, até Matheus na defensiva agora com o Everton dominando, conduzindo na defensiva, tocou na frente de prima ali com o Everton dominou, tem Everton e o Everton.
os dois companheiros de zaga da equipe do Fluminense. 28 cravados da etapa deste primeiro tempo de partida. É a Copa do Nordeste 2023, movimentando a tarde esportiva deste sábado de Carnaval 2023. Lá vem a equipe do Fluminense, o árbitro parou e marcou uma irregularidade e é bola que pertence à equipe do Campinense Clube. 29 cravados da etapa deste primeiro tempo de partida e você acompanhando todos os detalhes na próximo final de semana. Tem o maior clássico do futebol da Paraíba, tem Campinense Clube e 13 Futebol Clube duelando no estádio o Amigão no próximo domingo, meu caro amigo torcedor, e claro, a CBN cobrirá todos os detalhes dessa partida emocionante, vale muito. Vem o Campinense, vem dominando na defensiva, tocou na esquerda ali com o João William. O William dominando, tocou na esquerda, vai dominando na linha lateral, na ponta que é a esquerda, caiu ali com o Anissete. Anissete dominou, botou a bola para fora, a bola vai escorregando na linha lateral. É manuseio, é para o Fluminense exatamente aos 29 minutos do primeiro tempo. É falta já cobrada pela representação tricolor. Lá vem o time piauiense dominando ali com o Everton. O Everton dominou, aproxima-se dali, toca de primeira com o Fagner. Fagner na esquerda, perdeu a posse de bola, tocou na esquerda, recuperou, tocou na canhota com Manga dominando, botão lá na frente, ele com Maurício dominou, lá vem no Fluminense, vem caindo pelas quebradas da esquerda com Natan dominando, partiu novamente ali com Maurício na defensiva, vai começando tudo de novo e atenção, confira na CBN a hora certa. 4 da tarde, 4 minutos na Paraíba. Note comigo o tempo e o placar de jogo. No Lindolfo Monteiro, em Teresina, cravados 30. Meia hora de partida no primeiro tempo, 15 para terminar a luta na etapa do primeiro tempo. E no placar, CBN está marcando. Fluminense 0. Campinense Tem 2. Central da Bola. A bola segue rolando na Copa do Nordeste. Além de Fluminense, Campinense, Ferroviário e Sergipe estão em campo. Por enquanto 0-0. Na Copa Verde, Ceilândia 0, Rio Branco do Espírito Santo 0. Pelo Campeonato Paulista, Ferroviária 0, Guarani também 0. Café São Brás é o sabor que torce e vibra com a gente no Campeonato 2023. Futebol Globo CBN. Repita comigo, pode ligar que aqui tem jogo, torcedor brasileiro. Rádio CBN, mais uma grande jornada esportiva. Rádio Globo CBN, mais uma grande jornada dominando a equipe rubro-negra. Ali de primeira com Diego Silva. Diego Silva dominou, lançamento ali pela intermediária, tenta o cruzamento, cruzou para a intermediária, toca na canhota, vai dominando a equipe do Campinense. Na linha lateral, no bico da grande área, dominando a equipe rubro-negra. Bateu de prima com o Vanderlan dominou, tocou na esquerda, vai tentar ainda, o Vanderlan cruzou, recepcionou a bola, vai tentar o cruzamento, preferiu tocar mais atrás, a bola tocar na entrada da grande área, dominando ali com o Vanderlan até Tarcísio, chega primeiro a equipe do Tricolor, recuperou e marcou a falta dentro da grande área, é bola que pertence à equipe do Fluminense, tem pressa, leve a equipe Tricolor, lançamento pela esquerda, meu caro Leonardo Alves, essa evolução você atribui a o Fluminense está poupando algum dos seus atletas titulares? Olha, Mozão, a gente já viu no jogo passado um Campinense um pouco mais organizado. Logicamente, era uma equipe de um nível técnico maior do que o Fluminense, né? O próprio Fluminense titular não é um CRB, venhamos e convenhamos. Mas é aquela história, né? Mas o que a gente pode destacar de positivo no Campinense é uma organização, o técnico Leston Júnior já fazendo alguns ajustes, como eu disse, colocando o Mauri na ponta direita e o Tarcísio no meio. Você percebe que o Tarcísio é um jogador até discreto, né? Então, no jogo passado, o Tarcísio começou atuando na ponta. Hoje ele atua no meio campo. Então, aos poucos, o técnico Leston Júnior vai fazendo esses ajustes. A gente percebe uma certa evolução, o sistema defensivo bem postado, como teve também diante do CRB. Então, aos poucos, o Campinense vai se ajustando. Logicamente, faltam algumas peças para que o Campinense chegue vamos dizer, no ideal do técnico Leston Júnior, mas aos poucos a equipe vai evoluindo e essa vitória, né, faz com que o Campinense já repita a mesma campanha da temporada passada, onde venceu apenas uma partida. Então, daqui para frente o Campinense tem adversários que ele pode pensar de uma forma mais ousada em vencer, até mesmo fora de casa, como está acontecendo hoje. Só trazendo a informação detalhada, né? Apenas 2 jogadores que estiveram na parte diante do Náutico na última parte do campeonato
da Copa do Nordeste estão hoje em campo. Eles foram titulares diante do Náutico e são titulares hoje diante do Campinense. O Matheus, que também é conhecido como o Mateusão, e o zagueiro Everton, ex-jogador da Raposa. O restante do time todo é reserva, claro, em comparação à última equipe que jogou diante do Náutico. Falta! É falta para o Fluminense. Camisa número 9. Recebeu a carga. Natan foi ao solo. O árbitro marcou falta. E a bola bem próximo à meia-lua. Quase que frontal à meta do goleiro Otávio Passos do Campinense. Afonso. O Natan, que também é conhecido como Natan Cachorrão, né? Atacante do Fluminense. É falta frontal à meta do goleiro. O Léo deu uma risada aqui, mas é sério, Léo. Natan Cachorrão. Eu tinha ouvido falar. O apelido dele. Estão ali na cobrança o Gabriel com a 8. Outro jogador não dá para perceber pela numeração, mas o Gabriel tá com a 8 por ali. Daqui a pouco eu confirmo quem é o outro. Vai autorizado, bateu linha de fundo. A equipe do Fluminense tentou a bola tocada para fora, sem perigo para a meta do goleiro Otávio Passos. É tiro de meta. Foi o Carlinhos, né? O Carlinhos que estava na cobrança com a 20. Ele tentou buscar o ângulo do goleiro Otávio Passos. A bola subiu demais. O Otávio até foi nela ali, mas sem perigo para a meta rubro-negra. Vence bonito, vence legal. Campinense 2-0, vencendo fora de casa. Confira na CBN a hora certa. 16 horas 9 minutos. Anote comigo o tempo e o placar de jogo. Cravados passados 35 minutos do primeiro tempo de partida no Lindolfo Monteiro, em Teresina. E no placar CBN está marcando Fluminense 0, Campinense tem 2. Central da Bola. Pelo Campeonato Carioca, Resende e Flamengo vão empatando em 0-0. Pelo Campeonato Sergipano, Dourense e Estanciano 0-0. E a bola também tá rolando para Frei Paulistano e Confiança. Todos os jogos 0-0. Granfer. Pensou em máquinas e ferramentas? Pensou Granfer. Aqui você encontra qualidade e os melhores preços. Granfer. Grandes produtos, grandes soluções. Futebol Globo CBN. Pode ligar, que aqui tem jogo e tem muita emoção. Rádio Globo CBN, 36 minutos do primeiro tempo de partida. E o Campinense vai vencendo fora de casa a equipe do Fluminense de Teresina pelo marcador de 2-0. Gols marcados por Diego Silva e Mauri. No Campinense Clube, recolhe a equipe do Fluminense com o Everton, toca na frente, a bola vem desviada pela zaga rubro-negra, recolhe Mauri na esquerda, vai tocando de primeiro, o árbitro pegou uma falta em cima do atleta do Fluminense, seu Afonso. Eu acho que ele deu falta em cima do atleta do Campinense, viu? Ficou meio que confuso ali, o atleta do Fluminense reclama, o Gabriel, reclama que foi empurrado antes, mas foi falta de ataque em cima do zagueirão da Raposa. 37 minutos do primeiro tempo de partida, dá a bola ao chão, o árbitro central da partida, Paulo José Mourão. Toca na esquerda, vem a equipe do Campinense, toca na frente, bateu pelo meio, na tentativa, a bola tocada para fora, linha lateral. É manuseio em mais uma grande jornada esportiva aqui nas ondas da Rádio CBN de Campina Grande. É a Copa do Nordeste movimentando este sábado de Carnaval 2023. Hoje, 5 anos de atividade. Completa a Rádio CBN em Campina Grande. Vai dominando a equipe do Fluminense na entrada da grande área. Bateu, saiu, Otávio Passos. Lá vem o Fluminense na tentativa. Bota a bola para fora. Natan na esquerda, a bola tocada para linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro rubro-negro. O gramado agora atrapalhou o Otávio, porque foi um lançamento buscando o Natan. Otávio foi nela, só que ela deu um kick a mais e um kick que enganou o goleirão. Então o Natan já foi confiando que a bola poderia ficar viva ainda em campo, quase consegue chegar nela e o Otávio já estava vendido no lance. A sorte que foi para tiro de meta, o goleirão já cobrou por ali, o Campinense segue vencendo tranquilo. Estamos nos aproximando do final da partida no primeiro tempo no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. O Campinense vai vencendo pela quarta rodada
Até o momento, a equipe do Fluminense pelo marcador de 2-0. Domina a equipe do Fluminense. No Fluminense vai dominando, conduzindo a bola na lateral com a esquerda. Tocou na esquerda ali com o Fagner. Você está com a rádio CBN de Campina Grande 103,5. Obrigado a você no seu celular, no rádio, no carro, no ônibus, na sua casa. Obrigado pela audiência. Eu estou fazendo o que gosto aqui nas ondas da Rádio CBN de Campina Grande. Meu nome é Mozaniel Bezerra, em mais uma grande jornada esportiva ao lado de Leonardo Alves, Apolo e Afonso Carlos. Vai dominando a equipe do Fluminense na lateral direita, vai conduzindo, dominando com Everton na linha lateral, na ponta direita, vai tentar o cruzamento com Gabriel. Gabriel dominou, bateu o primeiro, bateu o segundo na quina da grande área, bateu ali com o Carlinhos na linha de fundo, bateu a bola, resvala na zaga do Campinense. Escapa a última linha em escanteio para o Fluminense. O Carlinhos tentava uma jogada pelo lado direito do ataque, esquerdo, perdão, ataque do Fluminense. E na tentativa ali do cruzamento, eu acho que ele deixou a mão no Vanderlan. O árbitro não marcou nada. É escanteio que pertence ao Fluminense, porque a Raposa conseguiu afastar a bola e o Carlinhos mesmo vai para a cobrança, tentando o Fluminense chegar ao primeiro gol e diminuir o placar. Vai cruzar a bola para a grande área, já 40 do primeiro tempo, autorizado, ele corre, cruzou, a bola viajou muito alto, tocou de cabeça o Fluminense na aproveitamento de bola, atrapalhou-se todo na defensiva, a bola tocada para fora, esquerda do goleiro Otávio Passos, resvalou na zaga rubro-negra, novamente é um escanteio para o Fluminense. Escanteio, a bola foi cruzada, a zaga do Campinense afastou, sobrou para o Carlinhos novamente, ele tentou o cruzamento, o Thiago Enes afastou, Carlinhos na bola. Cruzou para a grande área novamente, o árbitro, a bola tocada agora sim, vai para a cobrança do escanteio da equipe, novamente a equipe do Fluminense do Piauí. Escanteio, Carlinhos, camisa número 20 para a cobrança. 40 da etapa inicial do espetáculo, cruzamento de bola para a grande área, tocou de cabeça sem perigo, linha de fundo, é tiro de meta para a Raposa. Cruzamento alto do Carlinhos, o Everton é grandalhão, né? Até subiu mais do que a zaga do Campinense, só que meio que desequilibrado. Aí a bola passou por cima da meta do goleiro Otávio Passos, sem demora nenhuma, até porque o Campinense vai vencendo, vai cobrar o tiro de meta. 2-0 Raposa. Confira na CBN a hora certa. 4 da tarde, 15 minutos, 16h15 na Paraíba. Anote comigo o tempo e o placar de jogo. 41 minutos, 41 passados do primeiro tempo de partida no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. E no placar, a CBN está marcando. Fluminense 0. Campinense tem 2. Central da Bola. Pela Copa do Nordeste, Ferroviária e Sergipe vão empatando em 0-0. Pela Copa Verde, Ceilândia e Rio Branco também 0-0. Betino.com. Fez o bet, ganhou, sacou. Cadastre-se grátis e fature muito com a plataforma mais completa, segura e divertida para quem ama esportes e jogos virtuais. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, 41 minutos do primeiro tempo. Agora a chance de Anissete ali foi cara a cara com o goleiro Sebastião, Afonso. Mais uma oportunidade que o Anissete perde com a camisa do Campinense, né? E ele teve poucas bolas na partida, recebendo assim cara a cara com o goleiro Sebastião. Acabou chutando para fora, uma bela oportunidade, perde o Campinense com o William Anissete. Campinense que está atrás de um centroavante, desde que começou a temporada ainda não conseguiu, viu, Mozão? Alguém que venha realmente para ser titular ali vestindo a 9 rubro-negra em 2023. Muito diferente do que foi 2022, que o Olávio marcava gol em quase toda a partida. Vai dominando a equipe do Fluminense, lateral já cobrado, manuseio para o Fluminense. 42 minutos do primeiro tempo, estamos nos aproximando do final do primeiro tempo no estádio Lindolfo Monteiro. Dominando bola na lateral que é direita, equipe tricolor, todo de branco. Vai dominando na ponta que é direita, vai dominando a equipe do Fluminense na ponta direita com camisa número 2, Fagner. Ele lança a bola pelo meio de campo, toca na frente com o Everton. O Everton vem carregando, apresenta-se ali na lateral esquerda ali, o camisa de número 9, Natan. A bola passa longe, linha lateral. É manuseio para Raposa que não tem pressa. Vence pelo marcador de 2-0. Já o show do intervalo nas ondas da Rádio Globo CBN com o Apolo Ricardo e todas as informações deste sábado de carnaval. Tem movimentação esportiva em todo o Brasil. Já as informações na Central da Bola.
vai para a cobrança a equipe do Campinense Clube com o goleiro Otávio Passos e pintou cartão amarelo para o time do Fluminense. Me confirma aí, meu caro Afonso Carlos. Foi para o Natan. O Campinense ia cobrar a falta, né? E tava demorando. O Natan se irritou, chutou a bola e o árbitro deu o amarelo para o 9 do Fluminense, o primeiro da partida para a equipe adversária da Raposa. 43 minutos do primeiro tempo. A Raposa vai vencendo fora de casa por 2-0 em cima do Fluminense do Piauí. Vai dominando a equipe do Fluminense. Tem um jogador caído do rubro-negro na ponta defensiva. O árbitro deixa seguir o lance. Ainda a equipe do Fluminense vem agitando, conduzindo bola com Rian. Rian dominou, tem pedindo bola, apresenta ali com o Wagner. Lançamento pela esquerda, cai nos pés da zaga da equipe rubro-negra. Novamente na defensiva, ele toca de prima, a bola vai tocando ali pelo meio de campo. Vem dominando 44 do primeiro tempo, já final de partida. E o show do intervalo na Globo CBN 103,5. Bola tocada para fora, lateral é bola que pertence à equipe do Tricolor. E atenção, torcedor da CBN, confira a hora certa. São 4 da tarde, 18 minutos. Anote comigo o tempo e o placar de jogo. No Lindolfo Monteiro, passados 45 minutos do primeiro tempo de partida. E no placar, CBN está marcando... Fluminense 0, Campinense 2. Central da Bola. Pela Copa Verde, o Tocantinópolis vai empatando com o Operário do Mato Grosso do Sul por 0-0. Pelo Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Água Santa também vão empatando em 0-0. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Pode ligar que aqui tem jogo, torcedor brasileiro. Lá vem o Fluminense, bateu direto à esquerda, linha de fundo, é tiro de meta. 45 minutos e meio do primeiro tempo. Eu estou fazendo o que gosto. Mozaniel Bezerra. Em mais uma grande jornada esportiva pela rádio CBN de Campina Grande. Torcedor brasileiro, é a Copa do Nordeste 2023 movimentando essa tarde de sábado de carnaval. Bola tocada para fora, o árbitro deu mais quantos minutos? Mais 4. Vamos até os 49 minutos desse primeiro tempo de partida. O Campinense está vencendo fora de casa por 2-0, dominando a equipe do Flusão. Lançamento mais atrás, ainda com o Maurício. Maurício dominando, conduzindo pela lateral esquerda. Tem pedido o Fagner, ele recebeu, tocou na canhota, bateu na saia da equipe do Campinense. Recuperação de bola da equipe do Campinense. Vai dominando o time rubro-negro com a Anissete, tocou na frente ali com o Mauri. Mauri dominou, recuperou a equipe tricolor novamente ali com o Fagner. Novamente vem ajeitando a equipe do Campinense. O árbitro pegou a falta, o pezão ali do camisa número 5, rubro-negro, Rogério. Vai pintar cartão amarelo. Foi o Rogério mesmo em cima do Gabriel. O Gabriel ficou bem irritado, viu? O Rogério foi com o pé alto na coxa do volante do Fluminense, isso, com a sola, e ganhou cartão amarelo. Rogério que... o time pode ir bem, viu? Mas o Rogério não consegue desempenhar um bom futebol, não. Olha o Fluminense na linha de fundo, tenta o cruzamento, cruzou para a grande área, chega de prima, corta a zaga do Campinense Clube. 47 estamos por conta da arbitragem do Paulo José Mourão para o final do primeiro tempo. Lá vem o tricolor, bateu direto, Otávio Passos catou o balão de couro e garantiu o placar de vitória parcial do Campinense Clube. Otávio Passos mal participou neste primeiro tempo para a equipe do Campinense Clube, dominando a equipe rubro-negra no campo de defesa com Diego Silva. Diego Silva dominando pela equipe rubro-negra, tá ali com o João William. William dominando, tocou na esquerda, bateu ali pelo meio, bate de primeira, recupera, lá vem a equipe tricolor, tocou na frente, de pé em pé, novamente, toca o Campinense Clube. A bola vem tocada pela equipe rubro-negra, parou, o árbitro viu e marcou a falta. É bola que pertence à equipe do Campinense Clube. A falta em cima do Bruno Colasso, já cobrou o Campinense no ataque, agora o Fluminense recupera novamente. O Campinense relaxou um pouco depois do segundo gol, viu, Mozão?
e vai dominando a equipe do Fluminense. Ganha espaço, dominou bola na linha de fundo, vai tentar o cruzamento ali na lateral direita com o Everton até o Fagner. Vai tentar novamente no drible, tocou na esquerda, na linha de fundo, dominou, caiu, levantou novamente. O árbitro pegou falta em cima do Carlinhos. É falta, é um mini escanteio, talvez o último lance da partida. Ganhou a falta. Agora o Carlinhos estava sozinho ali pelo lado esquerdo de ataque, ninguém chegou perto, ele não conseguiu driblar o zagueiro, o William, só que o William ajudou fazendo a falta no Carlinhos. Claro que não foi uma falta para ele cair do jeito que caiu, porém valorizou bastante e o árbitro estava bem no lance. O mini escanteio, como você falou, o próprio Carlinhos vai para a cobrança, pode ser o último lance do primeiro tempo. 48 minutos e meio, talvez o último lance da partida, é Carlinhos para a cobrança. Vai levantar a bola para dentro da grande área, exatamente 49, ele prometeu até os 49 então. Vai para a cobrança, Carlinhos, o mini escanteio, vai lá, chuveira a bola na grande área, bola tocada para fora, linha de fundo à direita do goleiro Otávio Passos, em tiro de meta. É para a equipe do Campinense, Afonso. O Carlinhos surpreendeu todo mundo, bateu direto, buscando o ângulo direito do goleiro Otávio Passos. O Otávio ficou torcendo para a bola sair e ela saiu. Tiro de meta. E quando o Otávio cobrar aí, vai acabar a primeira etapa. 49 minutos e meio do primeiro tempo. Estamos por conta de Paulo Mourão para o final da partida do primeiro tempo. Aponta para o centro do gramado. Final do primeiro tempo. Central da bola, Apolo Ricarte. Central da bola. 4 horas e 24 na Paraíba, é final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo no Piauí. Fluminense 0, Campinense 2. 2-0 para Raposa, tá pintando aí a primeira vitória na Copa do Nordeste 2023. Afonso Carlos, você tem aí o banco de reservas, né? Opções dos dois treinadores, tanto do Leston Júnior como também do Eduardo, para, quem sabe, nesse segundo tempo, Afonso. Fluminense vai vencendo por 2-0, primeira vitória por enquanto da Raposa na Copa do Nordeste e, por que não, olhando para uma possível classificação para a próxima fase. Campinense que depois deste jogo diante do Fluminense tem outra partida contra o Atlético lá na Bahia. É uma equipe que não está bem durante a temporada, ou seja, uma vitória hoje é essencial até para acabar também com a seca, não? São 5 jogos seguidos, por enquanto sem vitórias, e o Campinense está acabando com isso. O técnico Leston Júnior tem em seu banco de reservas o goleiro Samuel, o zagueiro Carlão, o Paulo Vitor volante, o Wesley lateral esquerdo, Diego Viana meia, Tiaguinho e Passira atacantes, Tiaguinho atacante de lado e Passira centroavante. Já o técnico Eduardo, aí sim, muitos jogadores em seu banco de reservas. O Gabriel Rezende, Carioca, Ismael, Bismarck, aquele mesmo ex-campinense e ex-13, né? Mais conhecido no Campinense, porque ele foi campeão do Nordeste por lá. O Ribeiro com a 11, o Dunhaye com a 13, Gabriel, 14, Elivelto, 16, 17, William, 18, Samuel, 21, Janeudo, ex-campinense, ex-Botafogo, e também o Batista com a 23. Então são os jogadores que estão à disposição do técnico Eduardo. Só confirmar aqui a numeração do Gabriel Rezende, 22, Carioca 8 e o Ismael 7, que eu não falei a numeração desses 3 jogadores. Então são essas as opções do Eduardo. Por enquanto, o Campinense 2, Fluminense 0, Fluminense apenas com 2 titulares em campo enfrentando a Raposa, só que o Campinense tem nada a ver com isso, também vai desempenhando por enquanto um bom futebol jogando longe de Campina Grande. Paulinho. Valeu, tá aí o Afonso Carlos nesse intervalo, trazendo os detalhes ainda do primeiro tempo de Fluminense 0, Campinense 2. Manda um abraço para o pessoal que tá acompanhando a gente através da nossa jornada, o CBN Paraíba no YouTube, canal CBN Paraíba no YouTube. Quem ainda não deixou o seu like, corre e deixa seu like, né? E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve já a partir de agora para acompanhar todos os detalhes das transmissões esportivas da CBN. Um abraço para o Eudes Veríssimo, ele que é torcedor do Campinense, destacando o título, né, de campeão do Nordeste em 2013. O Reginaldo Ferreira também está acompanhando a gente, o João Carlos de Brito, sintonizados através do chat do YouTube. Manda um abraço aqui todo especial para o Damião, rapaz. O Damião lá do Amigão tá acompanhando a gente. Um abraço para ele. Quem tá aqui também acompanhando a gente
Léo, você não acha que tinha ter sido ousadia demais do treinador do Fluminense jogar contra o campeão invicto da Paraíba com um time alternativo? Ou você acha que eles subestimaram o campinense? É o Diego Avelino. Daqui a pouquinho o Léo comenta dentro dos seus comentários também a participação do torcedor. Um abraço para a dupla, né, de raposeiros, o casal de raposeiros sempre sintonizados com a gente, o Cessé e a Nádia. Um abraço todo especial para eles também. 4 horas e 28 minutos, eu vou ao intervalo e volto rapidinho. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira para o mundo. Para você. Granfer. Pensou em máquinas e ferramentas? Pensou Granfer. Grandes produtos, grandes soluções. Autopeças Barbosa. 50 anos de tradição. Ninguém vende mais barato. Betino. Fez o bet. Ganhou. Sacou. Unip. Aqui, sua nota do Enem vale bolsa de até 100%. Inscreva-se. E Café São Brás, o sabor que torce com a gente. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Granfinho é o cara que vive na obra e sempre utiliza a melhor ferramenta. Tem disco de corte e solda de sobra, com a qualidade Granfinho não esquenta. A Granfer é completa, quem compra confirma. O que a gente precisa encontra por lá. De tudo é suprido e bem atendido, o Granfinho falou. Vou na Granfer comprar. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. Mais do que acreditar, chegou a hora de realizar o seu grande sonho da graduação. Transforme a sua carreira no Unip, uma das melhores instituições de ensino superior de toda a Paraíba. As inscrições para o vestibular 2023 estão abertas e você ainda pode conquistar uma bolsa de até 100% usando a nota do Enem. Acesse unip.edu.br para saber mais. Unip e você, juntos na sua jornada. Central da Bola. Quatro horas e 30 minutos. 4 horas e 30 minutos na Paraíba. Voltamos com o Central da Bola. Central da Bola no ar. Nesse intervalo de, por enquanto, Fluminense 0, Campinense 2. E quem comenta, quem traz sua visão e sua análise dessa partida é o professor Leonardo Alves. Apolo, vamos responder logo ao nosso ouvinte, ao nosso amigo Diego Avelino. Um grande abraço, Diego. Obrigado pela participação. O Diego pergunta se a gente interpreta como muita ousadia do técnico Eduardo dos Santos, o ex-atacante do Campinense, que deu a classificação à Raposa diante do Brasiliense, também fez muitos gols aqui defendendo o rival do Campinense, o 13, um bom atacante hoje como técnico e faz um bom trabalho lá no Fluminense, porque é o vice-líder do campeonato, com 8 jogos, tem 20 pontos, fica atrás do River, que tem 21 pontos, mas com 9 jogos. E aí o Fluminense, nas 8 partidas que disputou, foram 6 vitórias e 2 empates. E aí ele dá a preferência a colocar um time alternativo para enfrentar o Campinense. Eu, particularmente, Diego, achei que o técnico Eduardo dos Santos subestimou o Campinense pela fase que o rubro-negro vive, pela fase que o Campinense não engatou ainda no Campeonato Paraibano, vem de resultados, vem algumas partidas sem vencer, vem de maus resultados na Copa do Nordeste, uma derrota para o Fortaleza, derrota para o Sport e empate contra o CRB. Mas ele prioriza o campeonato piauiense. E eu achei realmente uma ousadia, não vou dizer falta de respeito, não, porque não é falta de respeito, é uma questão de opção. Uma ousadia, subestimou o Campinense nesse sentido, porque imaginou que a Raposa, em virtude da má campanha que faz na competição,
não tivesse condições de sair vitorioso, né? Logicamente o jogo ainda não terminou, mas o Campinense abre um placar de 2-0 e me chama a atenção o Fluminense abrir mão da Copa do Nordeste, porque depois do jogo do Campinense, eu estava vendo aqui, o Fluminense tem o Ceará em casa, o Sergipe fora de casa, o Bahia em casa e o ABC fora. Quer dizer, tem 4 jogos, né? Diferente do Campinense, né? Que pegou logo as suas pedreiras no início, que o Fluminense enfrentou no primeiro jogo Santa Cruz e empatou por 2-2 fora de casa. Perdeu para o Náutico fora de casa. No primeiro jogo empatou em casa com o CSA e está perdendo hoje dentro de casa. Então, assim, para mim o Fluminense ainda tinha chance de classificação, porque está indo para o seu 4º jogo, né? Com esse jogo de hoje teriam mais 5 jogos, mas parece que o Eduardo enxerga que a classificação é difícil, então priorizou o campeonato piauiense, melhor para o Campinense, que não tem nada a ver com isso, né? Que aproveita-se do que o técnico fez e faz o seu dever, porque é aquela história, veja só, viu, Diego e amigos do futebol, quando a gente diz que o Fluminense coloca um time alternativo, a responsabilidade toda vai para o Campinense, que repetiu o mesmo time que foi diante do CRB. O Campinense está vencendo por 2-0. E aí muita gente deve estar, mas está vencendo porque o Fluminense está jogando com o time reserva, ou time alternativo, vamos dizer assim. Se o Campinense estivesse perdendo, o discurso seria, mas rapaz, o Campinense nem consegue vencer o time reserva do Fluminense do Piauí. Então o Campinense, dentro do que se propõe, está fazendo a parte dele. Está fazendo até bem, porque o Fluminense no primeiro tempo não ameaçou o Campinense. Veio aparecer numa cobrança de falta, né, num chute aos 45 minutos e depois aquela falta no finalzinho. O Otávio Passos praticamente não trabalhou durante todo o jogo. E o Campinense com mais vontade, né, não é só pensando na classificação que o Campinense faz esse jogo. O Campinense faz esse jogo, é um jogo de afirmação, um jogo de busca de uma confiança, de uma vitória fora de casa, independente do adversário, independente do time alternativo que o Eduardo coloca. Porque o Campinense já enfrentou equipes no futebol paraibano vamos dizer, de um mesmo nível técnico do Fluminense. Inclusive, do mesmo nível técnico desse Fluminense que hoje o Campinense enfrenta esse Fluminense alternativo. E o Campinense se enrolou, o Campinense não venceu. A grande verdade é essa. Então, a gente percebe que, aos poucos, o técnico Leston Júnior vai dando uma nova cara ao Campinense, né? Logicamente, como eu disse durante a transmissão, o Campinense precisa de algumas peças. E algumas dessas peças é justamente para o meio-campo e para o ataque, tá certo? Porque o meio-campo do Campinense pouco funcionou neste primeiro tempo. Rubro Negro abriu o placar aos 6 minutos, depois de uma cobrança de uma segunda cobrança de escanteio. Houve o corte, o Mauri fez o cruzamento, o Diego Silva, mesmo sendo segurado, acabou tocando de cabeça para o fundo das redes. O Rubro Negro abriu o marcador e pouco tempo depois, 6, 7 minutos depois, foi a vez do Vanderlan fazer uma boa jogada. O Vanderlan, inclusive, tem se tornado um jogador muito interessante para o Campinense. É um jogador que vai para cima, é um jogador que dribla, que faz muito bem essa questão do extremo, tá certo? Então o Vanderlan faz o cruzamento e o Mauri aparece, né, como uma flecha, como um foguete, tá certo? E coloca por fundo das redes, fazendo 2-0. Depois do gol, o Campinense continuou pressionando, o Campinense foi para cima, o Anicete teve uma chance de ampliar o marcador, né? Driblou, né? Recebeu dentro da área, depois de um bate-rebate, ficou com a bola, fez o drible e acabou não aproveitando, desperdiçando um gol que daria ainda mais tranquilidade ao Campinense. Depois disso, o Rubro Negro se acomodou dentro de campo, tá certo? O Rubro Negro se acomodou dentro de campo e começou a ceder espaços para a equipe do Fluminense, começou a dar espaços principalmente no meio-campo, e o Fluminense foi se aproveitando disso. O Fluminense acabou crescendo um pouco de produção, chegando um pouco mais. Entretanto, o Campinense percebeu que era preciso retomar as rédeas da partida e acabou não fazendo isso, né? Porque o Fluminense no finalzinho foi melhor um pouco, muito em virtude da acomodação do Campinense.
Então, algumas coisas que a gente precisa dizer. O meio-campo do Campinense funcionou pouco. A boa parte das jogadas foram ligações diretas, saindo da defesa para o ataque. Né? O William 7 pouco apareceu no jogo, o gramado não ajuda muito. Para mim é um jogo para o Daniel Passira. Eu acho que talvez o Leston Júnior pudesse colocar o Daniel Passira, é um jogador mais forte, um jogador que tem um chute ali de média distância, então eu acho que talvez fosse um jogo para o Daniel Passira, o Leston Júnior fazer essa mudança. Mas aí, como o Afonso já bem disse, ele tem muita preferência pelo Andy 7 devido à questão de diferenças de qualidade técnica. Então é isso. Vamos ver como é que vem o Campinense para o segundo tempo. As equipes já estão voltando e a gente começa a ver já com algumas mudanças, né? Mas vamos ver como se comporta o Campinense nesse segundo tempo. Apolo Ricardo. Valeu, Léo. A bola vai voltar a rolar e, claro, quem comanda as emoções... Mozaniel Bezerra. Aqui nas ondas da Rádio CBN de Campina Grande, mais uma grande jornada esportiva. Vai começar a etapa complementar. Bola rolando no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Placar que vem do primeiro tempo: Fluminense 0, Campinense 2. Marcados os gols Diego Silva e Mauri para o rubro-negro. Vai dominando bola a equipe rubro-negra. Teve mudanças no Fluminense e também no Campinense Clube. Já já nosso repórter esportivo Afonso Carlos informa a gente aqui na etapa complemento. Vai dominando a equipe do Fluminense na lateral esquerda. Vai tentar o cruzamento, cruzou para a grande área. Otávio Passos defendeu. Primeiro o Campinense, 2 alterações. Saiu o Rogério com a 5 e entrou o Paulo Vitor, jogador da Raposa. Deixa eu confirmar aqui a camisa do Paulo Vitor, 15 Paulo Vitor no lugar do Rogério. E também entrou o Passira com a 19 e saiu o William 7 com a 9. Já na equipe do Fluminense do Piauí, vamos lá, saiu Rian com a 30 e entrou o Janeudo com a 21. Ok, do técnico Eduardo do Fluminense. Única mudança no Fluminense até o presente momento. O Campinense muda 2 vezes. E você conferindo tudo nas ondas da Rádio CBN de Campina Grande. Bola tocada, o Fluminense bota pra fora, linha de fundo em tiro de meta para a Raposa. Linha de fundo e 1 minuto e meio do segundo tempo de partida. Fluminense vai perdendo em casa para a Raposa pelo marcador de 2-0 no estádio Lindolfo Monteiro, meu caro amigo torcedor brasileiro. Bola tocada ali com o goleirão Otávio Passos da equipe do Campinense Clube, meu caro amigo torcedor brasileiro. Vai dominando a equipe do Campinense Clube na tentativa de bola para a entrada da grande área. Bateu direto, vai ajeitando a equipe rubro-negra. Bateu direto, vai ajeitando, dominando bola pela intermediária. Caiu a bola na linha do meio de campo. É bola que pertence à equipe do Fluminense. É falta, Janeudo dominou, tocou na ponta que é a esquerda, vem por baixo, dominando com Everton. Everton dominou, tocou na lateral esquerda, vai ajeitando, dominando, conduzindo bola pela intermediária, bateu direto, lá vem a equipe do Fluminense na tentativa, na entrada da grande área, bateu ali com Gabriel até o Natan, chega a primeira zaga do Campinense, bota a bola para fora, é novamente lateral, lá do outro lado, placar de 2 para Campinense, 0 para o Fluminense do Piauí de Teresina. Bola tocada para fora, lateral, é manuseio para a equipe do Campinense Clube, exatamente aos 2 minutos, agora 3 da etapa deste segundo tempo de partida. Domina a bola, a equipe rubro-negra vem por trás, é carreada ali, o árbitro viu, parou, marcou a falta em cima do camisa 10, Mauri. Falta em cima do Mauri. A equipe do Fluminense teve mais 2 alterações, viu, Mozaniel? Daqui a pouco a gente vai confirmando os jogadores. Apenas vai mais um aí, já acho que vai dar tempo. Entrou o Batista com a 23 e saiu o Everton com a 4. Então já foram 2 que eu falei, só falta mais um. Daqui a pouco eu confirmo a terceira e última alteração neste intervalo para o Fluminense. Vem o Campinense na linha de fundo, vai tentar o cruzamento, chega por baixo, ajeitando ali com o Paulo Vitor. Bola tocada para fora, linha de fundo em escanteio para Raposa. Escanteio com o Daniel Passira, tentou passar do jogador ali do Fluminense, colocou para o escanteio lá do esquerdo do ataque da Raposa. Mauri na cobrança, é o Campinense tentando chegar ao seu terceiro gol.
Vai o camisa 10 para a cobrança. Mauri, autorizado. Campinense 2-0. Bateu cruzado ali pelo meio. Sobra de bola. Uma tocada ali pela equipe do Campinense. Tenta o contra-ataque a equipe do Fluminense. O árbitro parou, marcou em falta em cima do tricolor. Oi. Agora sim, a última. Foram 5 alterações no intervalo. Complica o repórter. Mas o William entrou com a 17 e saiu o Natan com a 9. Aí Ok. Pode fechar sua continha por aí. Pelo menos por enquanto. Muito bem. Portanto, aí a substituição entrou o William com a 17, saiu o Natan com a 9 no Fluminense do Piauí. 4 minutos deste segundo tempo de partida, placar que vem do primeiro tempo. Tem um jogador caído ali no gramado. O árbitro vai conferir para saber se o jogador tem a necessidade do DM, do departamento médico do Campinense, Afonso. Pela chuteira ali, parece ser o seu Thiago Enes, é ele mesmo. Thiago Enes dividiu com o atacante do Fluminense. Não foi nada no lance, nem falta para um lado, nem falta para o outro. Apenas uma dividida mais forte, mas já recebeu o atendimento ali o Thiago. O árbitro acabou marcando falta. Não viu um lance tão faltoso assim não para ele marcar na linha defensiva. Otávio Passos na cobrança. Campinense, segundo tempo, por enquanto tranquilo, 2-0. Confira na CBN a hora certa. São 4 da tarde, 43 minutos. Anote comigo o tempo e o placar de jogo no Lindolfo Monteiro. Passados 5 minutos da etapa, segundo tempo de partida. E no placar, CBN está marcando. Fluminense 0. Campinense Tem 2. Central da Bola. Pela Copa do Nordeste, segue Ferroviário 0, Sergipe 0. Bola rolando também para Vitória e ABC, também vão empatando em 0-0. Unip e você, juntos na sua jornada. Utilize sua nota do Enem e conquiste até 100% de bolsa. Inscreva-se. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. 6 minutos do segundo tempo. Domina o Fluminense na entrada da intermediária. Toca na ponta direita, vai tentando ali o camisa de número 20, o Carlinhos. Ainda Carlinhos cruzou para a grande área. Otávio Passos de Munhacaço cortou e joga a bola na entrada da intermediária. Agora Carlinhos parou, o árbitro parou para marcar uma falta. A falta em cima do Tarcísio no cruzamento, mas não sei se ele parou por uma possível falta ou por estar 3 jogadores do Campinense caídos por ali, né? O João William, também o Diego Silva e o Otávio Passos. Foi um encontro ali, ele deu falta mesmo em cima do Otávio Passos, goleirão do Campinense. É um choque dos 3 depois de um cruzamento. É a vontade de afastar a bola, partida paralisada. O guarda-redes do Campinense, como se fala lá em Portugal, está caído, seu Mozaniel. Ok, 7 minutos do segundo tempo de partida, 2-0. E a próxima partida será dia 23, confirma, Afonso? Dia 23 contra o Atlético. Exato. Depois o Clássico dos Maiorais e seguindo no dia 1º de março o Grêmio lá em Brasília. Sequência do Campinense, os 3 jogos. Muito bem. Paralisada a partida para o atendimento do goleiro Otávio Passos e a gente vai a mais uma palhinha de Leonardo Alves de até aqui. Campinense 2, Fluminense 0, 7 minutos do primeiro tempo, Léo. Olha, com as mudanças, o Fluminense acabou voltando um pouco melhor, né? Porque colocou o Janeiro, que é um jogador bastante conhecido, fez a mudança no ataque, mudança na zaga. Então o Fluminense voltou disposto. O Campinense, né, praticamente com a mesma formação, tirou o Anicete, que não fez um bom primeiro tempo, diga-se de passagem, colocou o Daniel Passira, um jogador mais forte, um jogador que tende a brigar ali com seus adversários, no caso de defensores, mas o Fluminense voltou para o segundo tempo dando uma maior pressão na equipe rubro-negra, né? Então o Campinense estuda um pouco, né? Sente esse início de partida, né? Porque o Fluminense com as mudanças melhorou um pouco e ainda não conseguiu se encontrar neste segundo tempo. Também entrou o Paulo Vitor no lugar do Rogério, porque o Rogério, se não me engano, o Afonso até disse isso, não joga o clássico contra o 13, está suspenso e aos poucos o técnico Leston Júnior vai colocando o Paulo Vitor ali para se acostumar a ser titular da sua equipe. E agora recebe um cartão amarelo, né, Afonso? O Bruno Colasso, né? Acho que foi pela demora, acabou recebendo cartão amarelo e o Rogério
além de estar suspenso no Campeonato Paraibano, está pendurado agora na Copa do Nordeste com 2 cartões. Ele tá com o braço imobilizado, inclusive, né? É a mão. Foi num treinamento, foi um pisão que o Bruno Colasso teve, mas tudo bem com o atleta, não é algo que o impede de jogar não, Mazanel. Ok, vai o Fluminense, exatamente aos 9 minutos da etapa do segundo tempo de partida. Vem no lançamento de bola na ponta que é direita ali, camisa ali, número 20, o Carlinhos da equipe tricolor, vai lançando bola na lateral esquerda, bateu ali de prima, vai agitando, conduzindo bola na lateral esquerda, aproxima-se Janildo, toca na esquerda, vem agitando Batista pela equipe tricolor. Mais um pouquinho aceso a equipe do Piauí no estádio Lindolfo Monteiro. Vai agitando bola na lateral que é direita com Carlinhos. Carlinhos rolou. Olha, vem tocando no comando na ponta direita. Vai ajeitando, não abriu o compasso ali com Carlinhos. Carlinhos dominou, defendeu ali na esquerda. Vem agitando, dominando com o William. William até Carlinhos. Carlinhos até William. William agora. Vai ajeitando com Carlinhos. Carlinhos ao William novamente. Aproximou-se ali na esquerda. Vai tocando com Janildo. Janildo na esquerda, com mais atrás ainda. Conduzindo ali o Everton, vai dominando pela intermediária, a bola vem agitada na lateral que é direita, dominando a equipe rubro-negra, contra a carga da equipe do Campinense, correu bola na lateral direita, vai tentar o cruzamento, chega por baixo, cortando a zaga do Fluminense, Afonso. Deixa eu só fazer uma correção, quem saiu do zagueiro não foi o Everton, foi Everton. Everton 3 e não o Everton com a 4. Confusão também por causa dos nomes, né? Ok. Parecidos. Permanece o Everton com a 4, permanece o 4 e quem saiu mesmo, na verdade, foi o camisa 3, Everton. Depois tem uma história legal do Everton vestindo a camisa do Campinense, quando der tempo aí eu falo, viu? O que saiu, o Everton? Não, o Everton que está em campo. Sim, o 4, entendi. ex-Campinense que conseguiu o acesso da Série D para a Série C em 2021, ele que, antes de chegar no Campinense, vestia a camisa do Largar. Confira na CBN a hora certa. Passados pelo meu cronômetro, 4 da tarde, 49 minutos, a hora certa na CBN. Anote comigo o tempo e o placar de jogo. Passados 11 minutos do segundo tempo de partida, 11 no Lindolfo Monteiro e no placar esportivo CBN está marcando... Fluminense 0. Campinense tem 2. Central da Bola. Bola rolando pelo Brasil, Ceilândia marca o primeiro na Copa Verde. Agora Ceilândia 1, Rio Branco do Espírito Santo 0. Pelo Campeonato Paulista, o Água Santa também marca o primeiro. Inter de Limeira 0, Água Santa 1. E no Gaúcho, São Luís e Grêmio vão empatando em 0-0. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Futebol Globo CBN. Para quem quer ouvir mais e melhor na Rádio Globo CBN, a falta é para o Fluminense, de longa distância, próximo à risca da meia-lua, no meio da intermediária. Afonso Carlos. Falta na intermediária, só que frontal, né? A meta do goleiro Otávio Passos por ali, que vai ajeitando a barreira. O Carlinhos está próximo da bola, o Gabriel também, ambos da equipe do Fluminense. O Otávio bem preocupado com essa bola que deve ser direcionada ao gol dele. Vai para a cobrança da falta, de longa distância, é frontal a meta do goleiro Otávio Passos. O Campinense vai vencendo pelo marcador de 2-0. O Janildo para a cobrança, autorizado, bateu, Otávio Passos. Bola tocada para fora, linha de fundo, a escanteio. Foi o Gabriel, viu? No canto do goleiro Otávio Passos. O Otávio não foi... não deu aquele passe, né? Pensando que ia ser por cima da barreira, colocou para escanteio, Carlinhos na cobrança. Carlinhos vai levantar a bola na grande área, cruzou, a bola tocada por cima, vai ajeitando, a bola vai escapando na linha lá de fundo, não chega a sair, agora sim, tocou na esquerda, o árbitro marca uma falta ali em cima da risca da grande área. Se fosse para dentro, ele marcaria pênalti. Pois é, foi o William, né? Fez um drible ali em cima do Ramírez, até ficou reclamando, falando que não fez falta o jogador do Campinense, mais 2 passinhos, ou mais um passinho, né? Era na área da Raposa e seria pênalti. Falta perigosa, um mini escanteio para a equipe do Flu. Mais uma vez, comissão técnica preocupada, o
O Leston Júnior olha para o seu relógio, o Otávio preocupado também. O Fluminense apertou nessa segunda etapa. É falta para o Fluminense na risca da grande área. É próxima à linha de córner. É falta para o Fluminense aos 14 da etapa final. Bateu na zaga, resvala a bola tocada para fora, é linha lateral. É manuseio, é para a equipe do Fluminense do Piauí. Fluminense vai perdendo dentro de casa, Leonardo Alves. O Campinense precisa jogar neste segundo tempo, né? O Campinense não voltou para o segundo tempo ainda. Cede a pressão do Fluminense e fica praticamente no seu campo de defesa, esperando um contra-ataque. O Fluminense vai ganhando espaços, vai chegando perto, vai ameaçando. Então o Fluminense voltou para o segundo tempo disposto a buscar o empate. O placar está 2-0, mas não é um placar definitivo. O Campinense precisa entender isso, o técnico Leston Júnior precisa entender isso e fazer com que a equipe jogue como jogou no primeiro tempo. Até porque o resultado não está garantido. Então o rubro-negro no segundo tempo ainda não voltou para atuar, para mostrar aquele futebol que nós vimos no início da partida. Confira na CBN a hora certa. 4 da tarde, 53 minutos. Anote comigo o tempo e o placar de jogo no Lindolfo Monteiro. 15 minutos passados da etapa final de espetáculo. E no placar CBN está marcando... Fluminense 0. Campinense Tem 2. Central da Bola. Pela Copa Lagoas é o segundo do Asa, agora Asa 2, Miguelense 0. Pelo Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Patrocinense vão empatando em 0-0. Autopeças Barbosa, a maior loja de latarias da Paraíba, agora é distribuidora de para-brisas e vidros automotivos. Por isso vende mais barato. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, Rádio Globo CBN. Estamos aos 15 minutos do segundo tempo de partida. Placar que vem do primeiro tempo. Gols marcados por Diego Silva e Mauri. Ainda no primeiro tempo, domina o Campinense. Vai lançar a bola ali na grande área, ali com o Vanderlan. Lançamento pela ponta direita ali. Vem Mauri na paquera da bola. Tocou na esquerda, vai correndo ali a equipe rubro-negra com Colasso. Cruzou para a grande área. Cruzou, saiu o goleiro Sebastião para defender e garantir o placar de 2-0 para a Raposa. Agora foi a primeira chegada do Campinense no ataque, né? No segundo tempo, 16 minutos. O Bruno Colasso fez o cruzamento, ficou fácil nas mãos do Sebastião. Colocou o Fluminense no campo de ataque. Está por lá, tentando diminuir o placar. E vai dominando ali na contra-carga da equipe do Fluminense. Abre bola na ponta direita, vai ajeitando, conduzindo bola até o Janeiro, até Carlinhos, cruzou para a grande área, defendeu o goleiro Otávio Passos, garantiu o placar do jogo de até aqui. Campinense 2-0, vencendo fora de casa a primeira vitória e fora de casa até o momento para o Campinense Clube. Vai dominando a equipe Cartola lá no campo de defesa, recupera a equipe do Fluminense, vai na dividida ali entre os dois jogadores, a bola vem lançada pela intermediária com o Manga, vai conduzindo, a bola tocada para fora, o árbitro marca uma falta para o rubro-negro, exatamente aos 17 minutos no seu campo de defesa. É a Rádio Globo CBN, mais uma grande jornada esportiva, é a Copa do Nordeste, a 4ª rodada, e semana que vem, domingo que vem, tem o clássico Campinense Clube 13 no Estádio Amigão e, claro, toda a Rádio CBN em mais uma grande jornada esportiva trazendo todos os detalhes do clássico. Lançamento pela lateral esquerda, lá vem o tricolor, abriu bola, cruzou para a grande área, Otávio Passos fez o golpe de vista, correu, acompanhou a linha da bola e a redonda cai a linha de fundo em tiro de meta. Cruzamento muito forte, ninguém chegou, o Fluminense tenta chegar no ataque, mas também sem criatividade, né? Mais um cruzamento errado, o Otávio Passos só fez acompanhar a bola para tiro de meta. Agora, a alteração do Campinense estreia, né? O Thiaguinho vai entrar com a 17... Não, perdão. É o Diego Viana com a 17. Confundi com o Thiaguinho, mas é o Diego Viana mesmo com a 17. E vai sair o 11 Tarcísio. Sei que era o Thiaguinho porque o Vanderlan já estava pertinho ali, né? Então, sem um atacante por outro. Mas vai sair mesmo o Tarcísio, dando um famoso migué ali para sair com a 11. Entra aí o Diego Viana, ex-titular do Campinense, né? Começou a temporada como titular, mas foi perdendo a vaga com a chegada do Leston Júnior. Você trazia um detalhe do Everton, lembra? Sim, do Everton. A história dele com o João da Paz. Foi um jogo na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O Michel Benesch bateu o pênalti. E aí
Michel Benesch bateu o pênalti e o João da Paz foi entrevistar o Everton, né? Aí perguntando o Everton sendo o Michel. Como é que foi fazer o gol de pênalti, Michel? Aí o Everton disse, o pênalti foi muito importante, mas eu não sou o Michel não, eu sou o Everton. Aí o João da Paz ficou com uma vergonha danada, mas realmente era muito parecido nos treinamentos do Everton com o Michel Benesch. O Everton, como a gente já falou, fez parte da campanha do Campinense do acesso para a Série C. Ele jogava muitas vezes lá atrás esquerda, né? No improvisado, não era? Era. Ele veio com o Ítalo, se não me engano, foi ou não? Ele veio com o Ítalo e veio também com o Serginho Paulista. Foram as três contratações que vieram do Largado. E agora mais uma alteração na equipe do Fluminense. Entrou o velho conhecido Bismarck com a 10 e saiu o Maurício com a 5. Vai o Fluminense trabalhando bola na direita. Bola bem tocada ali, resvala a zaga rubro-negra, bota a bola para fora, bateu ali com o Bruno Colasso, linha lateral. Carlinhos vai deixar o balão de couro para a cobrança, 19 minutos deste segundo tempo de partida, placar que vem do primeiro tempo, 2 para Campinense, 0 para o Fluminense de Piauí, do Piauí em Teresina. É lateral para a equipe rubro-negra, Bismarck fez... jogou aqui pelo Campinense Clube, bola tocada para fora ali, lateral. E jogou no 13 em 2019, inclusive com o Eduardo, né? Eles eram companheiros de 13 em 2019 e hoje o Eduardo é treinador do Bismarck. Confira na CBN a hora certa. 17 horas pontualmente na Rainha da Borborema e no grande placar. E anote comigo tempo e placar de jogo no Lindolfo Monteiro. Passados 20 minutos da etapa do segundo tempo de partida, 20 da etapa final de espetáculo. E no placar esportivo CBN está marcando... Fluminense 0. Campinense. Tem 2 lá no Fluminense, invade a área, bateu, é gol! Do Fluminense, bola lançada na entrada da grande área, camisa de número 8, Gabriel na risca da marca penal, quase na pequena área, bateu contra a meta do goleiro do Campinense, que não pôde fazer nada, diminui o placar quando eram passados do segundo tempo. Aos 21 minutos, Gabriel, nome da fera, Gabriel diminui o placar agora. Campinense 2, Fluminense do Piauí 1. A detalhe é teu, Afonso. A jogada do Carlinhos pela ponta, cruzamento, a zaga do Campinense deu bobeira, não conseguiu tirar, ficou fácil para o Gabriel, mais do que um pênalti para o Gabriel, né? Na pequena área ele recebeu, teve... todo cuidado de dominar, ninguém chegou. E aí, meu amigo, só foi escolher o canto e bater sem chance para o goleiro Otávio Passos. Diminui o Fluminense até merecidamente, estava jogando melhor na segunda etapa. E agora a Raposa vai ter que se segurar para conseguir sair com a vitória. Leonardo Alves, o Fluminense diminui o placar no Lindolfo Monteiro. Eu dizia agora há pouco que o Campinense não voltou para o segundo tempo. Decidiu apenas esperar a equipe do Fluminense jogar nos contra-ataques e o Fluminense foi fazendo as mudanças, foi ganhando campo, foi melhorando a sua atuação e merecidamente chega ao seu primeiro gol. E aquela história, se o Campinense continuar com essa postura, não demorará a sofrer o segundo gol, porque o Fluminense é a equipe que dá as cartas, é a equipe agora que toma a iniciativa. O Campinense ainda não voltou para o segundo tempo, apático, confiando apenas no resultado e levando a pressão na equipe do Fluminense. Joga nos contra-ataques. O Bismarck agora deu um passe, viu? Espetacular. E vai dominando a equipe do Fluminense ali na esquerda, ali com o Manga. Tá cheio, novamente viu? A bola vem tocada para fora ali na lateral. Tá gordinho, mas o cara deu um passe ali bonito, viu? Mas em comparação para o que ele era, verdade. Tá cheio. O árbitro marca um tiro de meta, a ser cobrado pela equipe do Campinense. Vai vencendo o Fluminense pelo marcador de 2-1. Campinense 2, Fluminense de Feira, o Fluminense do Piauí 1 no estádio Lindolfo Monteiro. 23 minutos da etapa. E final de espetáculo no estádio em Teresina, torcedor do Brasil. Otávio Passos vai para a cobrança do tiro de meta. A bola sobe, vai descendo ali na intermediária, recolheu, dominou na esquerda, vai conduzindo a equipe do Fluminense do Piauí. A bola bem lançada pela lateral, que é direita, vai dominando o Carlinhos.
Carlinhos pelo Flusão, toca na frente, no lateral direita, chega Colasso, toca de prima, recolheu novamente ali com camisa número 7, rubro-negro, que é o Vanderlan. Vanderlan dominou novamente, recupera o time do Fluminense, vai ajeitando, conduzindo na lateral direita. Tocou na frente, na dividida, chega por baixo, cortando o Mauri, ainda o Campinense com o jogador, no caso o Vanderlan. Vanderlan tocou, chega a primeira zaga do Fluminense, faz o corte providencial, vai agitando o Batista. Batista conduzindo bola na intermediária, recolheu, vai dominando, passando bola na risca divisória do gramado, tocou na esquerda, vai dominando o Fluminense de pé em pé, vem dominando, chega buscando o Bismarck na paquera da bola, recuperou a equipe Cartola, 24 minutos do segundo tempo de partida, já tempo e placar, vai agitando o time Cartola com Passira, Passira dominou, passou por perna direita, partiu pelo meio, lá vem o Campinense Clube dominando, tô com o Diego Viana dominou, lançamento pela direita, vai tentar no cruzamento com o Diego Eres, o Enes dominando, invade a área, olha o Campinense, bateu, explodiu na zaga, vai ajeitando pela direita, ainda o Enes na linha lateral, na linha de fundo, buscou na linha lateral ainda, Viana dominou na lateral, que é direita, vai pintar o cruzamento, bateu de primeira, de calcanhar, errou o passe, é bola que pertence à equipe rubro-negra, lá do outro lado com camisa de número 15, Paulo Vitor, ainda o rubro-negro com Passira, faz o lançamento, chega por ali, dominando o Ramires pelo rubro-negro, ainda mais atrás, a bola vem lançada, falhou o Diego Silva, lá vem o Fluminense, invade a área, dominou, pode marcar, saiu o goleiro, bateu, chegou primeiro a zaga rubro-negra, com perigos, vinha chegando uma falha ali do Diego Silva, bola tocada, linha lateral. O Campinense, agora o gramado ajudou o Campinense, né? Porque o Diego Silva errou a bola, o Gabriel conseguiu o desarme, puxou o ataque, quase ele tenta a finalização e passou para o atacante, o Mateusão, né? E o Mateusão perdeu a passada por causa do gramado, o Otávio Passos saiu no lance e conseguiu ficar com a bola. Então o gramado ajudou o Campinense nesse lance, viu, Mozaniel? Confira na CBN a hora certa. 5 da tarde, 4 minutos, 5:04 na Paraíba. Anote comigo o tempo e o placar de jogo. 26 de luta da etapa complementar de espetáculo no segundo tempo no estádio Lindolfo Pires. E no placar, a CBN está marcando. Fluminense tem 1. Campinense 2. Central da Bola. A bola rolando na Copa Verde, segue Ceilândia 1, Rio Branco do Espírito Santo 0, Tocantinópolis 0, Operário do Mato Grosso do Sul 0. Pela Copa do Nordeste, Ferroviário e Sergipe 0-0 e Vitória e ABC também vão empatando em 0-0. Às 7h45 da noite, a bola rola para Sampaio Correia e Náutico. Betino.com. Fez o bet, ganhou, sacou. Cadastre-se grátis e fature muito com a plataforma mais completa, segura e divertida para quem ama esportes e jogos virtuais. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo e também tem comentário de quem sabe do assunto. 27 do segundo tempo, Fluminense do Piauí tem 1, Campinense 2. E o Fluminense continua melhor no segundo tempo, né? Continua bem melhor, o Campinense sentiu o gol e agora começa a esboçar uma reação, começa a buscar o terceiro gol para ter tranquilidade no jogo, mas conduz demais a bola, faz ligação direta da defesa para o ataque, o meio campo pouco funciona. Então o Fluminense ainda é melhor, o Campinense precisa tomar a iniciativa, precisa ter as rédeas do jogo para sair de campo com a primeira vitória na Copa do Nordeste. Este Leonardo Alves, comentarista da Rádio CBN de Campina Grande, acompanhando a nossa jornada esportiva. Vai haver substituição novamente no Campinense Clube já. Oi. Agora sim, né? A estreia. Tiaguinho vem aí com a 18 e vai sair o autor do segundo gol, o Mauri, com a 10 na equipe do Campinense. Vai para a cobrança do lateral para a equipe do Campinense Clube, que vence já a meia hora de partida no estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí. Vai ajeitando bola a equipe rubro-negra. Saiu, portanto, Mauri, o homem do segundo gol do Campinense, para a entrada do Tiaguinho, camisa número 18, a estreia dele, é? Isso. 2 treinos apenas com a camisa do Campinense. Vai dominando
A equipe do Campinense Clube tocou na esquerda agora, Tiaguinho, na primeira participação dele. Lançamento pela esquerda, vem Ramires, toca de prima, vem ajeitando mais atrás ainda. Tocou ali com Paulo Vitor. Paulo Vitor dominou, inverte a jogada na ponta direita. 29 minutos cravados, já meia hora de partido para você ligar daço aqui nas ondas da CBN de Campina Grande. 5 anos de CBN, 5 anos da Rádio CBN em Campina Grande. Vai ajeitando a equipe do Fluminense, Vinha, tocou na esquerda, caiu, o árbitro parou e marcou uma falta para o Flusão. Meu amigo, que força, viu, do jogador do Campinense. Para derrubar o Matheus desta maneira, o Matheus grandão, tem que ter muita força, viu? Já puxando o contra-ataque, o atacante do Fluminense foi derrubado, falta já cobrada. Diga ali esse toque de bola. A bola vivíssima nesse gramado do Lindolfo Monteiro. E é por isso que o Campinense não pode confiar, né, no excesso de condução de bola, porque foi por conta disso que o zagueiro do Campinense perdeu a bola, deu o passe errado e armou o contra-ataque. Então tem que tocar um pouco mais rápido e buscar sempre tocar em direção ao ataque, para não favorecer o contra-ataque do adversário. Vem o Fluminense com Bismarck, recuperou a equipe Cartola, toca Bruno Colasso, lançamento pela esquerda e atenção, torcedor CBN, confira comigo a hora certa. 5 horas 8 minutos da tarde deste sábado de carnaval, anote comigo o tempo e o placar de jogo no Lindolfo Monteiro. Passados 30 minutos, meia hora de partida, falta 15 para terminar o jogo pela Copa do Nordeste. E no placar CBN está marcando Fluminense. Tem 1. Campinense. 2. Central da Bola. Pelo Campeonato Carioca segue Resende 0, Flamengo 0. Pelo Gaúcho 0-0 também para São Luís e Grêmio. Pelo Campeonato Mineiro, Patrocinense e Atlético Mineiro vão empatando em 1-1. Granfer. Pensou em máquinas e ferramentas? Pensou Granfer. Aqui você encontra a qualidade e os melhores preços. Granfer. Grandes produtos, grandes soluções. Futebol Globo CBN. Para quem quer mais e melhor aqui nas ondas da Rádio Globo CBN, 31 minutos cravados da etapa complementar de espetáculo. Meu nome é Daniel Bezerra e mais uma grande e sensacional jornada esportiva pelas ondas da Rádio CBN 103,5. Obrigado pelo carinho da audiência. Vai para a cobrança ali pelo meio, na defensiva, passou da risca do meio de campo, caiu nos pés do jogador do Fluminense, ali com camisa número 4. Que é o Everton. O Everton dominou, lançamento pela esquerda, toca de prima, vem dominando o Fagner, a bola pelo meio, vai tentando, dominando, bola pela intermediária, inverte a jogada com Carlinhos, vem Carlinhos dominando, caindo pela intermediária. Alô Edinaldo, acompanhando a nossa transmissão esportiva. Alô Augusto e Pedro lá no Centenário, a proteção de bola, falhou a zaga, bateu pra fora, linha de fundo, é tiro de meta para o Campinense Clube. 32 minutos da etapa final de espetáculo. Vai para a cobrança Otávio Passos do tiro de meta. Afonso. Agora, olha a postura do Leston ali, né? Colocou as mãos na cintura, não tá gostando nada do que está vendo do Campinense na segunda etapa. No segundo tempo, completamente diferente do Campinense, né, Léo? Muito desencaixado, o time jogando em cima do resultado, é muito... Camisa 19 ali, parece que pisou num buraco ali e sentiu, viu? É o parceiro. 32 minutos. Sentiu ali a panturrilha e, pelo jeito, não vai dar mais pra ele não, viu? Olha a falha da zaga do Campinense, né? Então, assim, não sei o que o Lester conversou nesse segundo tempo, se não, vamos esperar o adversário partir no contra-ataque, só que o gramado não ajuda pra isso. Era pro Campinense manter a mesma postura que teve no primeiro tempo, buscando os resultados, buscando sempre o gol, mas se acomodou bastante, entendeu? Ficou só bastante, se acomodou com o resultado a equipe do Campinense, e aí favorece os espaços do Fluminense, que mais uma vez vai pro ataque. E trabalha a bola na quina da grande área. 9 no, levantou a bola na grande área, Otávio Passos defendeu e garantiu o placar de 2-1. E vai armando contra-ataque. Vai dominando o rubro-negro. Lançamento pela esquerda, vai dominando, conduzindo bola. Ali com o Tiaguinho. Tiaguinho dominou, partiu na ponta direita. Ali vai tentar o cruzamento. Olha o rubro-negro, cruzou para a grande área, tocou de cabeça nas mãos do goleiro Sebastião Afonso. Foi o Vanderlan, né? Cruzamento na cabeça do Daniel Passira.
Daniel Parceiro já se recuperou dessa possível lesão, só que ele não cabeceou tão forte, ficou nas mãos do goleiro Sebastião, tentou colocar o Fluminense no ataque, mas agora pertence ao Campinense, de uma área para outra, né? Agora está com o Otávio Passos. Otávio Passos, já estamos nos aproximando do final da partida, 34 minutos e o Campinense vai vencendo a primeira na competição e fora de casa, frente à equipe do Fluminense. Até aqui, o Campinense estava vencendo por 2-0 e o Fluminense diminuiu o placar no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. É a sequência da quarta rodada da Copa do Nordeste 2023. Domina a bola a equipe rubro-negra na linha de fundo, vai tentar o cruzamento, chega por baixo, cortou a zaga do Fluminense em cima do camisa de número 7 rubro-negro, que é o Vanderlan. Recupera a equipe Fluminense, vai dominando o tricolor, chega dominando, bateu mansinho na linha defensiva com camisa de número 4, o Everton. O Everton dominando, conduzindo bola ali pela ponta direita, vem dominando pela meia com ele com o William. O William dominou, a bola vem lançada pela ponta que é direita, ali com o Janildo. Janildo na lateral esquerda, aproxima-se ali na canhota com o Janildo, agora com o Carlinhos. Carlinhos dominou, tocou pelo meio, aproxima-se conduzindo ali com o Batista. Vem a equipe do Fluminense, inverte a jogada aqui na ponta direita. E atenção, confira na CBN a hora certa. 5 da tarde, 13 minutos. Anote comigo o tempo e placar de jogo no Lindolfo Monteiro. Passados 35 minutos da etapa do segundo tempo de partida. E no placar esportivo, CBN está marcando. Fluminense 1. Campinense Tem 2. Central da Bola. Eu mando um abraço todo especial pra turma que tá acompanhando a gente através do nosso WhatsApp. É o Zé Carlos, lá da Casa da Cidadania, tá acompanhando a gente. Um abraço todo especial pra você. Quem também tá aqui é o Paulo Isídio, acompanhando a gente. Mateus. Tá em casa, hoje tá de folga. Um abraço todo especial pra ele, né? O homem do mar, o homem que trabalha embarcado. Manda um abraço também para a Edilza Teixeira, através do nosso canal CBN Paraíba no YouTube. E um abraço também todo especial para o Jaime Ponciano, acompanhando a gente também no CBN Paraíba, o nosso canal no YouTube, CBN Paraíba. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve e participa também dessa nova forma, né, de fazer futebol também aqui na CBN Paraíba. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Futebol Globo CBN. Lá vem o rubro-negro, bateu direto, linha de fundo, Daniel Passira perdeu um gol incrível no estádio Lindolfo Monteiro. Dá o nome certo porque foi um gol inacreditável. Inacreditável não, né? Vou forçar tanto não, porque o Anicete e o Vanderlan perderam gols aí sim inacreditáveis. Mas o Thiaguinho agora, jogada boa do Daniel Passira, tentou a finalização, a bola bateu na zaga, sobrou pra ele. A jogada limpa, né, para ele fazer uma finalização ali, buscando o gol do goleiro Sebastião, só que tirou demais, né? Tirou demais, bola para fora, tiro de meta que o Fluminense já cobrou. O Fluminense que fez a substituição, a última, saiu o Matheus com a 19, Mateusão, entrou o Ismael com a 7 e a Raposa também mudou. Daqui a pouco eu confirmo a alteração na equipe do Campinense. A última também. 37 cravados da etapa final de espetáculo. Meu caro Leonardo Alves, o que fazer para segurar esse placar? Olha, tá complicado, né? Porque o Campinense aí já fez uma mudança também, né? Já demonstra que vai tentar segurar o placar, mas não pode perder um gol desse como o Thiaguinho perdeu. E o Fluminense tá em cima. Vai cruzar para a grande área, cruzou, bateu, tocou ali com camisa do número 10, Bismarck, ainda Bismarck na bola, vai tentar o cruzamento, bateu na zaga rubro-negra, ainda Bismarck, cruzou para a grande área, levantamento de bola, chegou por baixo, cortou a zaga rubro-negra, tira essa bola daí, garoto, vai tentando armar o contra-ataque, o Campinense todo no campo de defesa. Fala, Afonso. A alteração do Campinense, a última foi a entrada do Carlão, o zagueiro com a 14, e saiu o Vanderlan com a 7.
38 cravados da etapa final de espetáculo. O Campinense vai vencendo e vai conhecendo a sua primeira vitória dentro da competição Copa do Nordeste 2023. Lançamento pela lateral esquerda, Thiaguinho. Vem Thiaguinho dominando, bateu, tentativa de bola na entrada da grande área, tentando buscar o Passira. Recolhe a equipe do Fluminense. Lançamento pela ponta esquerda, 38 cravados. Estamos nos aproximando do final da partida. De até aqui, Fluminense do Piauí 1, Campinense 2. O próximo compromisso rubro-negro será pela Copa do Nordeste contra o Atlético fora de casa. Vai o Fluminense, vai dominando o camisa de número 20, no caso o Carlinhos. Carlinhos inverte a jogada, lançamento pela lateral esquerda, vai de qualquer maneira ali, camisa de número 2, Fagner. Fagner dominou, mais atrás ainda, vai conduzindo ali pelo meio na grande laranja. Já 40 do segundo tempo, aproxima-se o final da partida, vai ajeitando a equipe do Fluminense, bateu rasteiro, bateu na zaga rubro-negra, recolheu, dominou, vem dominando a equipe do Fluminense, mais atrás ainda, abre a jogada com Carlinhos, vai cruzar a bola, bateu na zaga rubro-negra, vai caindo pela direita, bateu por ali, novamente vem ajeitando a equipe do Fluminense, bola tocada com Gabriel dominando, vai tentar o cruzamento, cruzou para a grande área, olha o Fluminense, inverte na linha de fundo, bateu cruzado, bateu na zaga, linha de fundo, é escanteio. Cruzamento ali do William, o Diego conseguiu cortar, na verdade foi o João William, conseguiu cortar a bola para escanteio, mas o Fluminense continua em cima, em busca do empate. Bismarck na cobrança com a 10. Cruzou Bismarck para a grande área, levantamento de bola, partiu, chega a primeira zaga rubro-negra. Confira na CBN a hora certa. 5:18, anote comigo tempo e placar de jogo no Lindolfo Monteiro. 40-40 do segundo tempo. E no placar esportivo, CBN está marcando. Fluminense. Tem 1. Campinense. 2. Central da Bola. Bola rolando pelo Brasil. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio segue empatando com o São Luís em 0-0. No Mineiro, além de Atlético Mineiro 1, Patrocinense também 1, Tombense 1, Democrata de 7 Lagoas 0. Café São Brás é o sabor que torce e vibra com a gente no Campeonato 2023. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, 41 minutos cravados da etapa segundo tempo. Vai contragolpeando a equipe do Campinense Clube com o Thiaguinho. Chega tentativa de bola pelo meio e marca falta em cima do atleta do rubro-negro. O Thiaguinho puxando o contra-ataque por ali. Estava sozinho, o Everton resolveu ajudar. O Everton não, o Fagner, lateral direito, resolveu ajudá-lo. Fez uma falta por trás para cartão amarelo. O árbitro maranhense deu mais um para a equipe do Fluminense na partida. A Raposa segurando, tentando buscar, tentando manter o resultado de 2-1. 41 minutos, agora 42 da etapa final de espetáculo no estádio Lindolfo Monteiro. E as ondas da Rádio CBN de Campina Grande ecoando em toda a Paraíba, acompanhando nossa transmissão esportiva. A falta é para a equipe do Campinense Clube. Princípio de uma pequena confusão ali entre jogadores do Campinense e do Fluminense do Piauí. Tem ali o árbitro central da partida observando, falando com alguns atletas e vai dar seguimento para a falta do Campinense, falta próxima ao meio de campo. Confusão boa pro Campinense, né? Que vai gastando tempo por enquanto. O Bismarck da equipe do Fluminense pede até calma, né? Calma, gente, calma, porque essa confusão aí, o tempo vai passando e o Campinense vai vencendo por 2-1. Agora a postura do Campinense, né, não é admissível, né? Você está enfrentando, todo respeito, o Fluminense do Piauí, não o Fluminense carioca. Aí você, durante todo o segundo tempo, se acovardar, deixar de jogar futebol e nesse final apenas ficar esperando o adversário, não é admissível de forma nenhuma. Vem no Fluminense, ali na tentativa, o Campinense dominou, bateu direto nas mãos do goleiro Sebastião. 42 minutos, estamos no final da partida, nos aproximando do apito final do árbitro central, o senhor Paulo Souza Mourão. Vem a equipe do Fluminense, vai ajeitando no grande círculo, na ponta direita com o Carlinhos. Carlinhos dominou, vai ajeitando a equipe do Fluminense. Inverte a jogada, vem dominando o Carlinhos, lançamento pela direita, tocou de prima, vai dominando a bola lançada com o Ismael. Ainda Ismael pelo Fluminense no cruzamento, rasteiro nas mãos do goleiro Otávio Passos.
Otávio Passos catou firme o balão de couro e garantiu o placar de 2-1. Campinense vai conhecendo a sua primeira vitória e fora de casa, um resultado importante para o Campinense Clube. Vai ajeitando a equipe do Campinense ali pelo meio, recolheu bola, a equipe Fluminense bateu na defensiva com o Everton. O Everton vem carregando bola, mansinho ali no meio de campo, vai ajeitando, lançamento pela esquerda, bateu na intermediária, é contra-ataque do Fluminense, invade a área, caiu na grande área, é pênalti! É pênalti para o Fluminense, marca uma penalidade máxima para o Fluminense aos 44 minutos do segundo tempo. Afonso Carlos. Foi um pênalti bobo, mas foi pênalti para a equipe do Fluminense. O Bismarck deu uma cavadinha, ia colocando o Batista na cara do gol. O Bismarck entrou muito bem, viu? Colocando o Batista na cara do gol. O Carlão ficou olhando para a bola, só que o Batista estava na frente dele. Ficou olhando para a bola. E quando a bola estava caindo no gramado, ele acabou empurrando o atacante do Fluminense. Batista já se prepara ali para cobrança. E aí agora a dúvida pela imagem, se foi fora ou se foi dentro. Foi fora. Na imagem congelada foi fora. Foi falta fora da área, então tiro o que eu falei, né? Não foi pênalti, foi falta fora da área. Mas a falta existiu, né? Isso aí é o erro da arbitragem, o que não justifica a postura do Campinense no segundo tempo. Eu dizia que com essa postura o Campinense poderia sofrer o gol de empate. Vamos ver o que é que acontece, o Otávio Passos consegue salvar, mas é uma postura realmente inadmissível para o Campinense, para o que jogou no primeiro tempo. E como faz falta o VAR, né? Nesses lances. É o 21 que vai bater? É o Janildo. Vai Janildo para a cobrança da penalidade, 45 minutos, boa sorte para você, Otávio Passos, 2-1, Campinense Clube está vencendo, é pênalti para o Fluminense, Janildo para a cobrança, 45 do segundo tempo, 8 minutos de acréscimo ele dá, e é falta, autorizado pênalti, autorizado Janildo, bateu, defendeu, soltou a bola, linha de fundo, uma defesa sensacional, Afonso! O melhor jogador do Campinense em 2023, o paredão Otávio Passos. O Janildo também ajudou demais o goleiro do Campinense, né? Cobrança fraquinha em seu lado esquerdo, o Otávio foi lá, catou na volta, ninguém do Campinense conseguiu tirar. O Janildo tentou novamente a finalização e novamente Otávio Passos fazendo a defesa. Milagroso vai colocando no placar ainda 2-1 para a Raposa. Meu amigo, defesa do Otávio Passos na penalidade, 46 minutos, o árbitro prometeu 8 minutos de acréscimo, vamos até os 53 deste segundo tempo de partida, e a bola vem tocada pela equipe rubro-negra, bateu com o Daniel Passira dominou, fez o lançamento na esquerda, na tentativa, falhou a zaga do Fluminense, recolheu o Campinense Clube com o Thiaguinho na esquerda, não tem ninguém se aproximando, perdeu a posse de bola o Campinense, a bola tocada para fora, linha lateral, vai ajeitando a equipe do Fluminense, bota a bola para fora, é lateral, olha a falta, já tocada, vem tocando de primeira com o Janildo, agora vem tocada com o Janildo, tocou pelo meio, vai dominando o Fluminense, vai ajeitando de qualquer maneira ali pelo meio com o Batista até o William, fez o lançamento mais atrás ainda, buscando o Bismarck dominou, lançamento de bola na entrada da grande área, cortou a zaga do Campinense Clube, tira de qualquer maneira o Thiago Enes dominando, vem matando no peito da equipe do Fluminense, 47, vamos até os 53 da etapa do segundo tempo de partida, aqui nas ondas da Rádio CBN de Campina Grande, vem dominando a equipe do Fluminense, mais atrás ainda na lateral esquerda com o Fagner dominou, partiu ali na intermediária com Gabriel olhou para quem tocar, mais atrás ainda no homem de companheiro, mais atrás, tocou com o Everton dominou, desviou de zaga na entrada da grande área, sufoco neste final de jogo no estádio Lindolfo Monteiro, vai dominando, conduzindo a equipe do Fluminense, bola tocada, resvalada para fora, é lateral, 47 minutos, Leonardo Alves, 2-1 Campinense no estádio Lindolfo Monteiro, e um pênalti perdido do Fluminense. Um pênalti perdido e sufoco do Fluminense, né? E a pergunta para a gente debater no final da partida, se o Fluminense estivesse com o time titular, como seria o jogo? 48 minutos cravados do segundo tempo de partida.
Lá vem o Fluminense, cruzamento de bola para a grande área. Tocou de cabeça, voltando. Recupera o time do Campinense. Vai tentando armar o contra-ataque. Puxa para a perna direita. Vai ajeitando a equipe do Campinense Clube. Tocou na esquerda. Vem ajeitando o Diego Viana. Bola tocada para fora. É manual. É para o Campinense Clube. 48 minutos da etapa do segundo tempo de partida. Agora foi uma boa defesa do Otávio, claro. Garantindo o placar. Agora, a vontade do Janeudo na cobrança dessa penalidade, viu? O time perdendo por 2-0. Diminuiu 2-1. Recuou, né? Exatamente. Foi muito mal o Janeudo. E aquele mesmo Janeudo, viu, pessoal? Que passou por aqui, passou também lá em João Pessoa pelo Botafogo. Daniel Passira agora, por ter chutado a bola com raiva de uma falta que ele fez, acabou recebendo cartão amarelo. Vamos chegando aos 50 minutos da etapa do segundo tempo de partida. E o Campinense vai vencendo fora de casa em cima do Fluminense do Piauí em Teresina. Domina a equipe do Fluminense na tentativa de bola na entrada da grande área. Corta a zaga rubro-negra. Tira a bola do perigo. Tira essa bola daí. Vem do lançamento. Dominando. Conduzindo ali mais atrás. Vem na tentativa de bola. Tocou na esquerda. Com o golaço até o camisa 17, Diego Viana. Vem o Campinense, invade a área, dominou, bateu ali. Falta, o árbitro deixou seguir o lance. Na tentativa do Campinense, está caindo no gramado o atleta rubro-negro. Oi. Eu só queria dizer uma coisa que eu disse no intervalo. Ou desdizer o que eu disse, né? Esse jogo não era pro Passira, não, porque o Passira entrou e não fez nada. O Aniceto tava menos ruim. Brincadeira. Ele e o Diego Viana entraram realmente pra tumultuar, né? Pra demonstrar como não se joga futebol. O Campinense sofrendo por causa do elenco, né? Porque depois das substituições caiu demais. Diego Viana dominando ali na intermediária, partiu com o Ramires na direita. E atenção, confira na CBN a hora certa. 5 da tarde, 28 minutos, anote comigo tempo e placar de jogo. 50 da etapa final, lá vem o Campinense, invadiu a grande área, bateu cruzado, linha de fundo sobre a meta do goleiro Sebastião do Fluminense. E no placar esportivo CBN está marcando Fluminense. Tem 1. Campinense. 2. Central da Bola. Pelo Campeonato Carioca segue Resende 0, Flamengo 0. Pelo Campeonato Gaúcho 0-0 também para São Luís e Grêmio. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo e tem falta em cima do camisa 17, Diego Viana. Falta é perigosa, é bola que pertence ao Campinense Clube. A falta, depois de um belo lance, viu, do Diego Viana, deixou o Daniel Passira livre ali para a finalização, só que a finalização foi errada, então o árbitro acabou dando falta. Estava impedido também o jogador do Campinense. Por isso que ele deu falta. Porque a falta foi antes do impedimento, não por causa da finalização errada. Ele finalizou, ele já levou a vantagem. Viajei. Não, mas eu também pensei a mesma coisa. Eu ia dizer que o árbitro errou porque deu a falta pro Campinense, mesmo o Daniel Passira tendo concluído, né? Concluído não, até ter dado um balão, né? Estão ali na cobrança o Ramires e o Diego Viana. Ramires para a cobrança e Diego Viana autorizado, bateu linha de fundo sobre a meta do goleiro Sebastião. Linha de fundo é tiro de meta, é para o Fluminense. Detalhe na partida que o Fluminense perdeu uma penalidade máxima com o Janeudo. E o Campinense vencendo a equipe do Fluminense. Estamos nos últimos momentos da partida. Final de espetáculo aqui no estádio Lindolfo Monteiro, 52 minutos. O árbitro prometeu 8 minutos, portanto até os 53. Vem lançando ali na lateral esquerda. Agora, muitos cartões amarelos, né, Afonso? Ao segundo tempo, ele abriu a caixa dos cartões, né? Agora foi para o Ramires, mas foi para cartão mesmo. O Ramires ali do Campinense acabou fazendo falta em cima do Batista. Pode ser a última falta da equipe do Fluminense do Piauí. Bismarck na cobrança. Bismarck para a cobrança da falta na quina da intermediária pela esquerda. Vai tentar o cruzamento de bola para a grande área. Vai levantar o balão de couro. 53 minutos agora. Cruzamento de bola para a grande área. Bola tocada. Subiu de cabeça, cortou a zaga. Final de jogo. Fim de espetáculo no estádio Lindolfo Monteiro. Campinense vence a primeira na competição da Copa do Nordeste
pela quarta rodada, Campinense 2, Fluminense 1. Central da bola, Apolo Ricarte. Central da bola. Cinco horas e 32 minutos, é fim de jogo, com gols do Diego Silva e do Maurinho, o Campinense vence o Fluminense do Piauí, né? O Gabriel marcou para o Fluminense, Campinense 2, Fluminense 1, tá aí a boa vitória da Raposa dentro da Copa do Nordeste 2023. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar lance por lance, detalhe por detalhe da primeira vitória do Campinense na competição. Afonso Carlos, você acompanhou a partida, vitória importante para dar um ânimo maior também para esse elenco do Leston Júnior. A esperança aumentou, né? O segundo tempo foi no sufoco, o Otávio Passos defendeu uma penalidade, o Fluminense não parou de atacar o Campinense no segundo tempo, depois que abriu o placar. Acabou o primeiro tempo 2-0, no segundo tempo o Fluminense foi melhor e quase sai o empate se não fosse o Otávio Passos. Porém, com a vitória, a Raposa acaba a sequência de 5 jogos sem vencer na atual temporada. Antes eram 3 partidas pelo Campeonato Paraibano e 2 jogos pela Copa do Nordeste. O Campinense continua na lanterna do seu grupo, do grupo B, mas é um grupo que vem pontuando bastante. O Campinense é o 8º colocado, porém está a 3 pontos da 4ª colocação, que é a última vaga que dá classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, onde está o Ceará com 7. Por exemplo, se o Campinense fizesse parte do grupo A, estaria na 5ª colocação e a 2 pontos apenas do G4. Mas, enfim, por exemplo, no ano passado o grupo do Campinense também era pior do que, em termos de pontuação, do que a outro grupo. Esse é o regulamento da Copa do Nordeste. A Raposa, que, como eu disse, vence após 5 partidas seguidas em 2023, a primeira na Copa do Nordeste. Próximo jogo diante do Atlético na Bahia, mais uma partida fora de casa no meio da semana, uma sequência difícil que o rubro-negro terá durante 2023, quase com um tempo curto de preparação. O Diego Viana passou por ali, os outros atletas também, acho que só tem o William ali conversando com a imprensa lá no estádio Lindolfo Monteiro, e a Raposa voltou a vencer, né? Voltou a vencer não, venceu no Lindolfo Monteiro as 2 partidas da temporada passada, não conseguiu isso quando enfrentou o Altos pela Copa do Nordeste e também pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, estatísticas também, Apolo. Vamos conversando com o Léo aqui nesse pós-jogo. Esse 2, Fluminense do Piauí 1, é o Campinense que venceu a primeira pelo Nordestão. Valeu, tá aí o Afonso Carlos trazendo os detalhes, trazendo as informações de Campinense, Fluminense e Campinense. 2-1 para a Raposa. O torcedor acompanhou todos os detalhes dentro do CBN Paraíba. A bola tá rolando ainda na Copa do Nordeste, finalzinho de partida para Ferroviária e Sergipe. Por lá tá 0-0, né? O Sergipe tá com um jogador a menos, o Ferroviário tentando, mas por enquanto 0-0 o placar. A outra partida da Copa do Nordeste, essa começou um pouco mais tarde, né? Começou às 4h30 da tarde. Vitória e CRB estão se enfrentando. Vitória e ABC, né? Vitória e ABC estão se enfrentando 0-0 também, né? Por enquanto 0-0. A partida tá no intervalo. A bola rolando pelo Brasil. Na Copa Verde, o Ceilândia venceu o Rio Branco do Espírito Santo por 1-0. Na Copa Verde também, o Tocantinópolis vai empatando com o Operário do Mato Grosso do Sul em 0-0. Pelo Campeonato Paulista, Ferroviária 0, Guarani 0, Inter de Limeira 0, Água Santa 1. Pelo Gaúcho, São Luís 0, Grêmio 0. Pelo Mineiro, Atlético 1, Patrocinense 1, Tombense 1, Democrata de 7 Lagoas 0. 5 horas e 36 minutos, nós vamos ao intervalo, né? Um minutinho só e a gente volta falando de Campinense e Fluminense do Piauí, falando de Fluminense do Piauí e Campinense, a vitória da Raposa por 2-1 pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Futebol, Globo CBN.
Oferecimento. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira para o mundo. Para você. Granfer. Pensou em máquinas e ferramentas? Pensou Granfer. Grandes produtos, grandes soluções. Autopeças Barbosa. 50 anos de tradição. Ninguém vende mais barato. Betino. Fez o bet. Ganhou. Sacou. Unip. Aqui, sua nota do Enem vale bolsa de até 100%. Inscreva-se. E Café São Brás, o sabor que torce com a gente. Autopeças Barbosa tem muito o que comemorar neste ano novo. É o seu aniversário. São 50 anos de tradição. E se tem festa, tem promoção. Para-brisas do Corsa, Gol, Palio e Celta, apenas R$380 à vista. Para-brisa do K, Onix, Etios, Fiesta e Uno Vivace, só R$470 à vista. Quer mais? A instalação e a gravação do chassi é de graça. Autopeças Barbosa, a maior loja de latarias da Paraíba. Agora é distribuidora de para-brisa e vidros automotivos. Por isso vende mais barato. Em João Pessoa, na Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Central da Bola. São 5 horas e 38 minutos. Voltamos com o Central da Bola. Torcedor aqui acompanhando a gente. Vamos dar um giro com o torcedor. O Cessé tá aqui acompanhando a gente. Um abraço pra você, Cessé. Rapaz, o Cessé tá lembrando aqui, viu, Afonso Carlos? Que o nome do goleiro do Fluminense é o Sebastião. Rapaz. O Sebastião é o Cessé. Cessé é Sebastião, Sebastião é Cessé. Tá aqui dizendo, esse Sebastião aí dá trabalho demais, rapaz. Aí eu daqui dá mais trabalho. A Nádia não tá hoje, não? Oi? A Nádia? Eu acho que não, dá só o Cessé por aqui. No curtinho do carnaval. Fica com a raposinha, né? É, ele fica com a raposinha. Hoje ele não mandou, a raposinha hoje tá livre, né? Tem dia que ele bota a raposinha de castigo, rapaz, quando perde. Fica bravo com a raposinha. A raposinha já tá no carnaval, já brincando, comemorando a vitória. O Carlos André tá aqui. Boa tarde, professor Léo. O Campinense usou uma tática de retranca muito complicada no segundo tempo. Quem tá aqui também é o Davi Lima. Independente de toda... o Davi Lima, ele gosta que a gente... Ele não admite críticas pro Campinense. Ele pode, né? Quando é ele critica, mas aí ele tá dizendo que diante de toda a dificuldade, acho que vocês têm que elogiar e muito essa vitória da Raposa e deixar de tanta crítica. É o torcedor Davi Lima. Mas aí quando perde, ele critica, sabe? Ele fica revoltado e vem criticar. Mas tá feliz. A vitória foi super importante. Agora, a postura do Campinense no segundo tempo é inadmissível. Volto a dizer, o Campinense estava enfrentando o Fluminense do Piauí, não era o Fluminense carioca. Se o Campinense tivesse mantido a postura que teve no primeiro tempo, certamente não teria tido tanta dificuldade. Porque quando o Fluminense, e a gente vai falando sobre isso, né? Quando o Fluminense fez as mudanças, cresceu de produção e o Campinense esqueceu de jogar. Porque nos 8 minutos de prorrogação, até mesmo antes do pênalti, o Campinense estava acovardado dentro de campo. E aí, tudo bem, é uma dificuldade do elenco reduzido. Quando a gente olha para o banco de reservas, né? Quem é, por exemplo, com a saída que entrou o Carlão, né? Quem, por exemplo, o Vanderlan saiu, entrou o Carlão. Quem era que ele tinha no banco para botar outro atacante? Não tinha, porque o parceiro já tinha entrado. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Mas, assim, não dava para o Campinense ter essa postura. A vitória ela foi super importante, até porque o Campinense começa aí, de repente, se vencer fora no próximo jogo, já entra na briga por uma classificação, né? A Copa do Nordeste é isso. Vamos a mais participação por aí, Apolo? Isso mesmo, 5 horas e 40 minutos, o Paulo Isídio tá feliz, muito bom, Apolo. A Raposa respira na Copa do Nordeste. Quem também tá acompanhando a gente através do nosso canal CBN Paraíba no YouTube, o Reginaldo tá dizendo que essa vitória foi enganosa, tá? Não acreditou muito nessa vitória do Campinense, né? Esse 2-1 da Raposa na competição, né? Campinense 2, Fluminense do Piauí 1. Vamos passar para os comentários do Léo, depois a gente volta com mais participações dos torcedores. Pois é, Apolo, como eu dizia anteriormente, o Fluminense optou, né, e como bem disse o Diego Avelino, ousou demais em colocar um time reserva para enfrentar o Campinense pelo momento que o Campinense vivia. E aí o Campinense soube, dentro do primeiro tempo, se impor
como uma equipe mais organizada, como uma equipe mais entrosada e fez 2-0 e poderia ter feito 3-0 se o Anicete não tivesse perdido aquele gol, né, cara a cara com o goleiro. Esse lance fez falta durante o jogo, como também fez falta o gol que o Thiaguinho perdeu no segundo tempo, porque se o Thiaguinho faz aquele gol, o Campinense não teria passado pelo sufoco que passou no segundo tempo. Então o rubro-negro, aproveitando-se das opções do técnico Eduardo, e o Campinense não tem nada a ver com isso, fez 2 gols dentro de 15 minutos. O primeiro com o Diego Silva, os 2 gols de cabeça, e o outro com o Mauri, que apareceu como um foguete ali após o cruzamento do Vanderlan. E no primeiro tempo o Campinense foi absoluto, foi a equipe que mais criou, foi a equipe que teve a iniciativa, sentiu muitas dificuldades de atuar nesse gramado, um gramado que a bola quica muito, não favorece o toque de bola, favorece muito mais o erro do próprio jogador do que o toque de bola. E aí o Campinense fez 2-0, poderia ter feito 3-0 com o William de Sete e se acomodou no jogo. E o Fluminense, aos poucos, embora não tenha dado trabalho ao Otávio Passos no primeiro tempo, mas aos poucos, no finalzinho do jogo, do primeiro tempo, o Fluminense foi tomando conta e chegando mais ao ataque, né? Chegando mais a ameaçar o Campinense, mas de forma muito discreta. No segundo tempo, o Fluminense veio com 3 mudanças, né? Colocou o Janeudo, que era o titular, né? O próprio Batista, colocou o William, depois colocou o Bismarck e o Ismael, que são titulares. E naturalmente, eu dizia logo no início, olha, o Campinense não voltou para o segundo tempo, e realmente o Campinense não fez um segundo tempo que poderia ter feito. O Daniel Passira entrou no lugar do Anicete, mas confesso para vocês, foi uma decepção. Eu até defendi a entrada do Daniel Passira do primeiro para o segundo tempo, mas ele entrou muito mal no jogo, muito displicente. Embora seja um jogador de maior porte físico, de maior estatura, que prenda os zagueiros, mas o Anicete, embora não tenha feito o primeiro tempo, ainda conseguia criar algumas jogadas com os companheiros ali, o Mauri e o Vanderlan. Esses 2, para mim, foram os jogadores mais incisivos do Campinense, né? Um dos grandes problemas do Campinense, e aí ele ficou mais evidente no segundo tempo, foi o meio-campo, porque quando entrou o Bismarck, entrou o Janeudo, aí a equipe do Fluminense começou a criar e o Campinense não soube combater, o Campinense não teve como combater. O rubro-negro se acomodou, né? Teve uma chance com o Thiaguinho que poderia ter dado tranquilidade ao Campinense no resultado, mas o Thiaguinho perdeu o gol e aí o Fluminense foi crescendo de produção e chegou a diminuir o seu gol depois de uma falha da defesa. O Gabriel foi lá e colocou para o fundo das redes e já no finalzinho da partida teve aquele pênalti, a bola foi fora da área, houve um erro da arbitragem, a bola foi falta sim, se fosse dentro da área teria sido pênalti, e aí foi fora da área, o árbitro marcou pênalti e o Janeudo bateu e o Otávio Passos fez a defesa, demonstrando que é um jogador muito regular. Depois que entrou no time do Campinense, o Otávio Passos tem feito boas defesas, tem ajudado o Campinense hoje a conseguir uma vitória primeira na Copa do Nordeste. Então, diante de tudo que a gente viu, né, e o Afonso já traz isso, o Campinense ele sofre também com a questão do elenco. Porque quando a gente olha só, torcedor, esse tinha o Samuel Pires, goleiro, no banco de reservas tinha o Carlão, zagueiro, Paulo Vitor, que entrou no jogo, o Carlão que entrou no lugar do Vanderlan, quer dizer, você tirou um atacante, colocou um zagueiro e ele foi o responsável pelo pênalti, o Wesley, que é lateral esquerdo, o Diego Viana que entrou muito displicente no jogo, né? Entrou inclusive no lugar, deixa eu olhar aqui as minhas anotações, entrou no lugar do Tarcísio, o Tarcísio que mais uma vez não fez um bom jogo, né? E o Diego Viana também entrou e não deu mobilidade ao meio campo do Campinense, entrou o Thiaguinho e entrou o Passira. Então quer dizer, 2 jogadores que tinham para entrar do Campinense, o único que não entrou foi o Wesley, os outros 5 entraram, entrou o Carlão, Paulo Vitor, Diego Viana, o Thiaguinho e o Passira. Então o técnico Lestonzinho fez o que tinha ao seu alcance. E aí você diz, mas por que só levou 7 jogadores? Isso já foi falado, a questão de passagem. E o Campinense, se tivesse levado mais jogadores, teria sido o Pedro Chinês, o Piauí e talvez o Marcelo Barbosa, se não me falha a memória. Isso. Não mudaria muita coisa do que se tem. Então o Campinense sofre com essa questão, sentiu também a questão da viagem, sentiu o calor do Piauí, mas assim, ao meu ver, não precisava ter recuado tanto no segundo tempo, até porque o Fluminense é uma equipe entrosada, é uma equipe que vem bem no seu campeonato estadual, mas não é o Fluminense carioca. O
Campinense poderia ter se imposto, porque é campeão do Nordeste, é vice-campeão do Nordeste, é uma equipe respeitada por todos os clubes nesta competição regional, é uma equipe que vem de um empate diante do CRB, e convenhamos, o nível técnico do CRB para o Fluminense é um nível bem diferente. O CRB está bem acima da equipe do Fluminense. Com o time reserva, né? Pois é. E o Fluminense estava com o time reserva no segundo tempo, colocou alguns titulares, e aí o Campinense, não sei se por cansaço, por acomodação, por confiar no resultado, para não se arriscar por conta do gramado, né, por tudo que vem passando, pela própria insegurança de conseguir a vitória, porque o Campinense saiu na frente fazer algum levantamento. Contra o São Paulo, Cristal levou a virada, contra o Nacional de Passos sofreu um empate. Né? Então tudo isso traz um componente psicológico que o jogador ele fica sem confiança. E nós vimos essa postura. Eram 5 jogos sem vencer, né, Léo? 5 jogos sem vencer. É complicado. A pressão muito grande. Eu imagino o que é que passou na cabeça dos jogadores do Campinense nessa hora do pênalti. E na hora do próprio torcedor. Pronto. A primeira vitória foi embora. Né? E aí o Otávio Passos fez a defesa e houve uma vibração enorme. O capitão, o Diego Silva, vibrou como se fosse um gol. E foi um gol realmente. Né? Todo mundo vibrou porque realmente, se faz aquele gol ali, quer dizer, você colocava abaixo tudo que foi construído, principalmente no primeiro tempo. Do ponto de vista, o Campinense apresentou um grande futebol, não. Quando você fizer a média do primeiro para o segundo tempo, foi um futebol mediano. Mas o mais importante, principalmente para o restante da competição, e aí se o Campinense consegue uma vitória fora de casa, aí ele já começa a pensar, a sonhar com uma classificação que até bem pouco tempo parecia impossível. Né? E aí a gente até, eu falava no intervalo, não entendi porque o Eduardo já abriu mão da disputa do Campeonato do Nordeste, talvez pelos adversários que tem pela frente, né? Eu fiz até as anotações aqui, ele vai jogar contra o Ceará, contra o Sergipe fora, contra o Bahia em casa e contra o ABC fora. Aí o Campinense tem o Atlético, depois tem o Ferroviário, pega o Sampaio Correia, né? E eu não lembro qual o outro jogo do Campinense. Daqui a pouco eu confirmo isso aí. Então o Campinense, mesmo dizendo que vai priorizar o estadual, essa sequência que tem, por exemplo, hoje, no meio de semana, são 2 jogos importantes para dar uma confiança para o Campinense, para o clássico contra o 13. Um clássico, como eu tenho dito, é um clássico que vai definir muita coisa, Afonso. Eu tô... Léo olhou aqui pra câmera e tô falando você mesmo, viu, Léo? Tá certo, a gente tá ao vivo aqui no meu Instagram. O torcedor vai acompanhando você, acompanhando a gente aqui também na CBN. Mas é muito disso mesmo, Léo. Acho que você falou, não sei se foi acomodação ou o Fluminense melhorou na segunda etapa. Eu acho que foi um pouco dos dois. O Campinense se acomodou. Porque o primeiro tempo foi muito fácil. Foi fácil. O Campinense não sofreu nada. E depois foi colocando jogadores cascudos. O Bismarck entrou bem. O próprio Batista, que entrou na segunda etapa, também entrou bem. Ismael. Então, realmente foi um time mais forte do Fluminense. Aí fica a comparação. Aí nunca a gente vai saber se o Fluminense tivesse entrado com o time titular, realmente, a força máxima, se o Campinense sairia, por exemplo, com 2 gols na primeira etapa. Mas, enfim, eu disse que foi mais sorte do que juízo no segundo tempo. Venceu, não convenceu na segunda etapa. Agora é uma vitória super importante para dar confiança em uma sequência difícil que a Raposa tem durante a temporada. E aí tem um outro componente, pode ter a questão do calor, do cansaço também para o segundo tempo se resguardar, porque tem uma maratona de jogos pela frente. Tem vários componentes que a gente não pode analisar, principalmente à distância. E aquela pergunta que eu dizia, e se o Fluminense tivesse entrado com um time titular, será que o Campinense teria vencido? Talvez tivesse vencido, porque certamente o Campinense não teria se acomodado como se acomodou no jogo. O grande problema foi isso, foi a acomodação. E essa acomodação a gente já começou a sentir no primeiro tempo, quando depois dos 30, 35 minutos o Campinense foi cedendo espaços, o jogo estava muito fácil e imaginou que na hora que quisesse fazer o terceiro gol, faria. O Anicete teve chance, o Thiaguinho teve chance, mas o Rubro Negro não aproveitou e aí cedeu espaço para o adversário e o adversário foi crescendo e, para sorte, teve a competência do Thiago Passos. O Janeiro fez a paradinha, o Thiago Passos não foi na dele, né? Quando o Janeiro bateu, o Thiago Passos estava o Otávio Passos estava na bola e fez a defesa e garantiu a vitória do Campinense, como eu disse, uma vitória muito importante, porque quebra uma sequência de jogos sem vitória, vence fora de casa, já se iguala em termos de vitória à campanha do ano passado,
Isso, 4 pontos. Né? 4 pontos, o Campinense fez 4 pontos em 8 jogos na temporada passada. Hoje tem 4 pontos em 4 jogos, ou seja, tem mais 4 partidas para superar a campanha do ano passado, que foi realmente ridícula, né? O Campinense acabou a primeira fase sendo eliminado, faltando uma partida ainda, né? Chegou diante do Ceará aqui em Campina Grande e já eliminado. Já eliminado. Então, assim, eu acho que aí você... Não, mas aquele jogo contra o CRB, será que dava pra ter vencido? Poderia até ter vencido. Poderia. Não seria nada absurdo o Campinense ter vencido aquela partida. Aí você vai começar a pensar no velho Si, que não vai mudar nada. Se tivesse vencido, tava com 6 pontos, hoje já tava na parte de cima da tabela. É aquela história, eu acho que... E se for de si, o Campinense tava na Série B até hoje, né? Desde 2009. Pois é, então é aquela história. Eu acho o seguinte, né, daqui pra frente, é olhar pra frente. O que passou, né, os erros que foram cometidos, o erro que aconteceu no jogo de hoje, deve servir de aprendizado. Acredito que o Campinense, daqui pra frente, não fará mais um segundo tempo tão fraco como fez hoje, né? Com o resultado debaixo do braço e se acomodando, dormindo em cima do resultado e cedendo espaço para o adversário. Eu acho que ficou a lição para o técnico Leston Júnior, não sei o que ele conversou nesse intervalo, para os jogadores, né? Talvez até no próximo jogo a gente já veja um time mais ligado, um time mais confiante, um time acreditando que é possível vencer e talvez, quem sabe, acreditando, sonhando, dependendo do resultado do meio de semana, sonhando, quem sabe, com a classificação. A gente sabe que, por exemplo, esse jogo de quarta-feira também deve servir para o técnico Leston Júnior fazer algumas observações na equipe, já que ele não vai contar com o Rogério no Clássico. Então, assim, como você disse, Afonso, é um jogo hoje, um jogo no meio de semana, um jogo domingo, outro jogo na outra quarta. Quer dizer, é muito pouco tempo. Aliás, o Leston Júnior acho que só teve uma semana. Sim, uma semana completa. Quase cheia. Quase. Porque... Desde que chegou, né? Desde que chegou. Porque quando ele chegou, ainda teve uma semana também quase cheia, que foi o jogo ele chegou contra o Botafogo, depois foi jogar com Fortaleza. Uma semana cheia, do sábado para o sábado. A gente fala quase cheia porque teve a viagem, né, e você perde um dia. No jogo, aí teve agora, antes, contra o CRB, mais ou menos uma semana também. Então é aquela história, tá fazendo o que pode dentro do tempo que se tem. Apolo Ricardo. Tá aí, beleza? Tá aí Afonso Carlos, Leonardo Alves trazendo essa discussão, trazendo tudo o que aconteceu, né, envolvendo Campinense e Fluminense. Afonso, mais algum detalhe? Não, o detalhe a trazer é realmente esse que a gente conversou agora, né? O Campinense chega à mesma pontuação da temporada passada, faltando ainda 4 partidas para o fim da primeira fase, e agora tem o pior time da Copa do Nordeste no próximo jogo. O Atlético lá da Bahia é o único time que ainda não pontuou, né? Que seja o lanterna do seu grupo com 1 ponto, ainda não pontuou. São 4 jogos e 4 derrotas, perdeu nesta rodada para o Bahia. O Atlético que passa por uma crise tamanha lá na Bahia, o atual bicampeão baiano, só que esse ano não vem fazendo o mesmo papel de temporadas passadas. E olha, não sei não, viu, Apolo, se também lá dentro do Atlético, o Atlético vai mandar a equipe titular, porque como os estaduais estão praticamente em cima da Copa do Nordeste, né? Você joga no meio de semana na Copa do Nordeste, final de semana na Campeonato Estadual e por aí vai. Muitos times estão poupando na Copa do Nordeste e pensando no estadual. Por que disso? Porque o estadual é o que dá calendário, né? É o que dá calendário para você. O Leston já falou sobre isso na última entrevista, que citou até o próprio Campeonato Paraibano, que queria que o Campeonato Paraibano fosse mais longe, valorizasse o Campinense em si, porque é a única equipe que está na competição, é a única equipe paraibana, mas o calendário está apertado e as informações que eu tenho é que o Campinense vai de time principal. Até porque não tem, né? Não tem um time reserva, verdade. Não tem. E até vai treinando a equipe nos jogos, podemos dizer assim. Claro. Corre o risco de perder um jogador importante, Sim. Corre. Eu tava dando uma olhada aqui, Afonso, né, pra gente incrementar aqui o nosso papo. O Atlético da Bahia, ele tá na 8ª colocação, com 8 pontos. Em 8 jogos, só teve 2 vitórias e 2 empates no Campeonato Baiano. E está o Jacobinense, o penúltimo colocado, 9º, tem 7 pontos.
Quer dizer, tá colado ali. Então, o Atlético da Bahia, ele tá brigando contra o rebaixamento, porque no Campeonato Baiano cai o nono e o 10º, aqui o Docimel tá Docimel já foi. Já foi, tá com 2 pontos apenas. É o time da polpa. E das frutas, né? É. Das frutas, né? Então já tá praticamente rebaixado, né? Então o Atlético da Bahia, ele tá ali brigando contra o time de Jacobina pra não cair. Então, pode ser que, se ele tiver elenco, o Campinense não tá mandando um time alternativo também, porque não tem elenco, né? Mas aí, quem sabe, vai lá, belisca mais uma vitória, já vai ter um jogo em casa contra o Ferroviário e já começa a quem sabe, pensar numa possibilidade. Eu acho que o mais importante de tudo nessa Copa do Nordeste pro Campinense é recuperar a autoconfiança, né, que foi perdida ao longo dos últimos jogos. Essa recuperação é muito importante para o Campinense, né? Os próprios jogadores, alguns jogadores que vinham mal e estão crescendo, né? O Thiago Enes ainda não é o lateral ideal, mas já foi melhor. Já tá chegando, né? Ainda falhando nos cruzamentos, mas você já percebe uma certa evolução. O próprio Bruno Colasso, para mim também, que não vinha bem aos poucos. Então, jogo firme. Alguns jogadores ainda não continuam, vamos dizer assim, numa constância abaixo, embora o técnico Lester Júnior goste muito do Tarcísio, eu não vejo ele como titular no Campinense. Ele, pra mim, é muito abaixo, é muito lento, conduz demais a bola. E pra posição dele, a gente for ver, tá difícil, né, Léo? Assim, dentro do próprio grupo. Difícil. Porque o Mauri é muito mais um atacante do que propriamente um meia. O Mauri, ele rende muito mais como atacante do que como homem de criação. Então o Campinense precisa, na verdade, de por exemplo, de um volante melhor que o Rogério. O Paulo Vitor deve tomar essa vaga dele, né? Mas aí você tem o Ramires, que é um bom jogador como segundo volante, mas conduz demais a bola. Mas o Campinense precisa urgentemente de um camisa 10, que não é fácil de achar. Não é fácil de achar no futebol brasileiro, diga-se de passagem. É verdade. É isso, Apolo. 5 horas e 58 minutos. 5 horas e 58 minutos. Estamos chegando aí a finalização, né, de mais uma jornada esportiva. Essa vitoriosa para o futebol da Paraíba. Campinense vencendo o Fluminense do Piauí por 2-1. Com os resultados da rodada, o Ferroviário empatou com o Sergipe em 0-0 e o ABC vai vencendo o Vitória por 1-0. O Campinense segue ainda na última colocação, agora com 4 pontos em 4 jogos, mesmo número de pontos do Bahia. Com 5 tem Santa Cruz e CSA, e aí as equipes com 7 já dentro do G4. O Ceará, o Náutico e o Sergipe é o segundo, o Náutico o terceiro, o Ceará o quarto, o ABC está chegando a 9 pontos com essa vitória parcial contra o Bahia. O ABC é o líder com 9, Sergipe, Náutico e Ceará os 4 primeiros, né, fechando aí a lista dos 4 primeiros, com 7 pontos. Aí Santa Cruz e CSA tem 5, Bahia e Campinense tem 4. No grupo A, o Fortaleza é o líder com 12, o Sport é o segundo com 6, Ferroviário 6, CRB 6. Na quinta colocação, Sampaio Corrêa 3, Fluminense do Piauí 2, Vitória 1, Atlético de Alagoinhas 0 em 4 jogos. Está aí a tabela de classificação da Copa do Nordeste. 5 horas e 59 minutos. Vamos partir para a nossa votação. O craque do jogo. O craque do jogo. Para você, Afonso Carlos. Quem foi o melhor em campo? Otávio Passos. Otávio Passos, goleiro do Campinense. Para você, Mozaniel. Otávio Passos. 2 votos para o Otávio Passos, Leonardo. Otávio Passos. 3 votos para o Otávio Passos. Tá aí o craque do jogo. E do craque, vamos partir. O pior em campo, Léo. Rapaz, vamos lá, né? Eu tenho aqui, vamos lá. Eu vou vou votar no Daniel Passira. Daniel Passira, fazer uma menção desonrosa ao Tarcísio e ao Rogério. Mas pra mim o Passira entrou no segundo tempo e pouco produziu. Passira, o pior em campo, Afonso Carlos. Sorridente, Afonso Carlos. Tá pensando já no carnaval, Afonso. Quem foi o pior, Afonso? Aí vai rir dobrado, né? Essas brincadeiras do baiano de quinta série tá demais. Né? Eu vou do Carlão. Carlão, zagueiro do Campinense, acho que... Sim, é verdade. Acabou fazendo um pênalti que poderia decidir a partida. Porque eu tô resumindo o segundo tempo no lance do pênalti. Do pior e melhor em campo nesse lance do pênalti. Eu fico
O Carlão. Eu tinha esquecido do Carlão. Eu vou votar no Carlão também, viu? Agora já você não pode votar mais. Pode votar, não. Já computou, tá não. Já tá impresso já. Deixa o parceiro. Menção. Deixa o parceiro aí mesmo. Deixa o parceiro Mas aí. o Carlão vai ser o pior em campo. Não, pronto. Então, é importante é o Carlão ser pior em campo. E uma menção desonrosa ao parceiro. Carlão, o pior em campo. 6 horas e 1 minuto, Afonso Carlos. Até a próxima, Afonso. Tem mais informações do Campinense? Deixa eu até trazer a entrevista do Danilo, né? Mas a gente repercute ela depois, falando do jogo contra o Grêmio. Só que tá tudo certo e deixa eu só passar detalhes, que é a informação primeira do Ademar Trigueiro, né? Jornalista aqui de Campina Grande também que acompanha o Campinense. A informação dele foi primeiro que o Campinense vendeu o mando por R$350 mil, sendo 20% direcionado à Justiça e 10% para o INSS e direitos de imagem. Ainda com translado e também hospedagem, tudo incluso, vão sobrar livres para o Campinense R$245 mil. O Campinense vai levar isso do jogo contra o Grêmio, nessa venda de campo, saindo aqui de Campina Grande, indo para Brasília. Caso o público dê, que eu acho difícil, mais de 25 mil pagantes, o Campinense vai ganhar outro bônus com isso, podendo chegar a R$300 mil. A outra informação que eu tenho, já que tem 40-60 no regulamento da CBF sobre isso de Copa do Brasil, já que é jogo único, a empresa também pagou uma parte para o Grêmio, para 100% da renda ser dela. O valor para o Grêmio, eu não sei. Só que foi um valor, vamos dizer assim, bom para o Grêmio, porque em comparação à partida contra o São Paulo levou pouco mais do que de 50, 60 mil reais. Então isso para a empresa vai ser fichinha para pagar para o Grêmio. Então são essas as informações dessa vinda de campo do Campinense para a equipe, para a empresa, para esse jogo contra o Tricolor gaúcho, Léo. É só para complementar algumas informações, né? Tive contato com o pessoal de Brasília, né? Me falaram, por exemplo, que o Boa Vista no jogo contra o Botafogo recebeu 600 mil. A colega Isabel Rodrigues, no nosso grupo de WhatsApp, falava que o Campinense tinha proposto 500 mil, mas quando a empresa viu os bordeiros do Campinense, baixou, mas é um número interessante, até porque o nosso comentarista e também do GE, o Pedro Pereira, né, que deve estar escutando, descansando no Carnaval, ele traz uma informação interessante, que nas últimas 5 participações do Campinense, a melhor renda foi a do ano passado, contra o São Paulo, e o Campinense ficou com 165 mil, né, e certamente o São Paulo... 100 mil livres. Quer dizer, o Campinense... O São Paulo tem um público muito maior no Nordeste, em especial aqui na Paraíba, do que propriamente o Grêmio. Eu acredito nisso. E aí a gente tem algumas... A capacidade do Amigão, 7 mil só. E aí tem algumas questões que a gente precisa também ir pelo lado racional. E aí eu volto a dizer... E aí eu digo o seguinte, o torcedor tem toda a razão de estar revoltado, né, de se sentir traído, tem toda a razão o torcedor. Principalmente o sócio. Né, principalmente o sócio. Mas aí a gente até conversava, olha, o Danilo confirmava isso hoje pela manhã no Papo de Craques, essas informações de valores, né, também falava da questão que foi uma decisão administrativa, uma decisão que foi muito pensada, a gente discutia muito sobre se não é uma porta que se abriu, fala-se, é o tamanho do futebol paraibano, mas aí hoje pela manhã, lá no site da empresa, né, eu dava uma olhada e veja só os jogos que vão acontecer ainda em fevereiro lá na capital federal, comprados por essa mesma empresa. O trem do Amapá e Vasco, válido pela Copa do Brasil. O embate entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca. E a partida entre Bangu e Fluminense também pelo Campeonato Carioca. Quer dizer, essa questão da renda dos estaduais, né? Elas também os clubes estão correndo para fazer caixa. Porque a gente sabe que teve uma mudança aí de transmissões, aquela questão toda. Então, veja só, não é só o Campinense que vai. O trem do Amapá vendeu o jogo contra o Vasco. Não sei por quanto, porque o Vasco tem uma torcida muito maior. Embora também eu conversei com o pessoal de Brasília,
o Grêmio tem uma comunidade gaúcha, né, de torcedores lá muito grande lá em Brasília. E foi bom para o Grêmio também, porque a viagem vai ser mais curta, Léo, e vai enfrentar o Campinense em uma quarta-feira, dia 1º de março. E domingo tem Grenal, né? É, exato, é isso. E no domingo tem Grenal e outra coisa. Né? Só o Grenal. Logística, tem todo. E para o Campinense... E outra coisa, a certeza que Luiz Soares vai jogar, porque... Vamos ser bem verdadeiros. Eu não sei se o Luiz Soares viria para Campina Grande, não. Não por causa do jogo em si, mas pela distância e por ter Grenal, ele poderia ser poupado, né? É verdade. E assim, em termos financeiros, cabe ao Campinense agora pegar, como eu disse, os valores da cota da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e esse valor que já vai ser garantido, reverter em investimentos para o clube, para fazer um bom restante de campeonato paraibano, mas sobretudo uma Série D que possa conseguir de novo o acesso. Então é isso, Apolo, bom carnaval para você, sábado de carnaval, claro, você é um cara tranquilo, de família, vai ficar em casa. Tá fazendo o projeto lá do MDR. Um bom descanso, uma boa noite para você, Apolo. Valeu, Afonso, valeu, Léo, até a próxima. Até a próxima, Apolo. Boa noite.